Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá, bem-vindo ao Vestígios, o seu podcast sobre perícia criminal. Eu sou o Marcos Patrício e estou aqui com Vitor Costa, nosso perito da morte violenta. Oi, gente. Também da morte violenta, Guilherme Melegói. Acorda, Pedrinho. E minha colega de laboratório, Isabela Cordeiro. Oi, pessoal. Estamos com um convidado muito especial na noite de hoje, que é o nosso digníssimo, caríssimo, super inteligente, que sabe de qualquer dúvida, você pode mandar pra ele que ele mata no peito. Blogueiro. Blogueiro, exatamente. Influencer. Personal trainer. Não. Esse aí você tem como defender, Diego. Mas poderia, Desculpa, mas brincadeira. poderia. Pessoal, acho que eu vim no dia errado aí. Não conheço essa pessoa, não. Ó, essa voz é de Diego Souza, o nosso perito químico do laboratório. Beleza. Oi, pessoal. Aqui é o Diego. Sou perito também do laboratório, né? Trabalho na parte de química forense, um pouquinho de toxicologia forense também. E além de perito, sou professor de química para concurso. Tenho essa vida dupla aí. Todo o resto aí que disseram de mim é mentira, obviamente. Mas estamos aí para contribuir com esse papo aí sobre concursos aí, como se tornar perito criminal. Muito bem. No primeiro episódio a gente discutiu, né, quem que faz peritos criminais. Estamos aqui com a pessoa que faz peritos criminais, que é o Diego Souza. Eu também faço peritos criminais. Tudo bem, tudo bem. Já começou a baixaria. Já começou cedo, né, hoje. Mas pra gente começar, seria interessante, eu acho que compartilhar um pouco da trajetória de cada um, né, até esse local que ocupamos hoje. Já que eu tô aqui, eu vou começar. Eu me tornei perito criminal bem cedo. E Bem foi cedo, com quantos anos? com 25 anos. Foi o meu primeiro jovem. concurso de... foi. Eu entrei pra perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. E eu confesso que eu sabia muito pouco sobre a profissão. Eu me formei, não tinha emprego. Me formei numa época um pouco complicada, de oportunidade de trabalho. Eu sempre tive aquele sonho de seguir vida acadêmica, mas aí depois que você forma, vem a realidade, né? E você precisa dar os seus pulos. Você precisa de dinheiro pra tocar sua vida pra frente. Aí eu fui pra Minas Gerais, fiz concurso e de lá eu... Trocando em miúdo, se tudo der errado, tenta a perícia criminal aí. Eu achei engraçado porque eu nunca ouvi alguém falar que sonhava com a vida acadêmica. Aí é eu. Sério? Até hoje. Até hoje a gente Até sonha. hoje a gente sonha com a vida acadêmica. Eu também, meu caso... desculpa, não queria interromper, mas meu caso foi exatamente esse. Eu entrei pro doutorado em 2015 e aí a bolsa não pagava meus gostos, não pagava as passagens pra Paris. E aí eu falei, gente, eu preciso estudar. E aí comecei a estudar para um concurso. Não, na verdade, comecei a estudar para um concurso da UNB, que é a Universidade de Brasília. Passei para um cargo de técnico de nível superior. E aí, quando surgiu o edital da Polícia Civil do DF, eu já tinha muitas matérias estudadas, estudei o que faltava e tô aqui hoje. E foi pra Paris? Ainda não. Pergunta constrangedora da noite. Ainda não, mas foi... Ou seja, ela continua estudando. É igual aquele meme. Esse ano eu não vou a Paris por causa da pandemia, mas... Não, esqueci o meme, calma. Porque também é igual todos os anos. Nos outros eu não fui. Eu também não fui. Acho que o que a Isa não sabia é que concurso fecha duas portas, né? A da pobreza e a da riqueza. Tem esse também. Isso é bem verdade mesmo. Cara, voltando pro Marcos, Desculpa. que não terminou ainda Desculpa. a história dele. Não, então, depois que eu me cansei de Minas Gerais, eu vim pra Polícia Civil do Quem Distrito se Federal. cansa de Minas Gerais? Marcos, Patrício. Não, Desculpa, Você eu está gosto. errado, né? Você Já fomos cancelados, né, por Pelo pessoas do Gama. Gama, agora por Minas Gerais. Eu gosto muito de Minas Gerais, mas eu trabalhava em situações que eram mais difíceis, exatamente. E aí isso vai pesando, aí chega uma hora que você cansa, e aí eu vim pro Distrito Federal.
Aí eu vim como investigador, passei 9 anos sendo investigador de polícia e depois fiz um curso para perito criminal de novo e voltei a ser perito criminal. E hoje eu olho para trás, assim, eu tenho muita saudade da minha época de Minas Gerais. Eu gosto muito e... Mas peraí, eu não entendi. Você fala investigador de polícia e agente? Agente de polícia. Ou na época se chamava investigador? Então, é porque tem lugar que chama investigador, tem lugar que chama agente. Ah, tá. Mas aqui sempre foi agente mesmo. Sempre. Antigamente, lá em Minas Gerais chamava detetive. Eu achava massa, né? Detetive Marcos. Porra, 10 alto. Bem Hollywood mesmo. Bem Mas Hollywood. e você falou que as condições eram adversas, difíceis. O que era exatamente? Eu trabalhava numa sessão de Vai perícia fazer do o Marcos interior. chorar. Exatamente. Não, só porque ele Quer falou fazer o por Marcos alto chorar? assim, eu fiquei achando que Não, as Eu pessoas achei vão ficar ofensivo, curiosas. porque ele quis dizer que aqui a situação não é adversa. Então aqui o trabalho é tranquilo, é isso que Não, você a quer gente dizer. tem condições melhores do que eu tinha lá. Em termos Mas de eu era estrutura. perito de cidade do interior. E era perito de cidade do interior que era bem distante da capital. E nesses locais, primeiro que você tem um efetivo mais baixo, o perito ele faz todo tipo de exame, então você tem uma responsabilidade bem grande por aí, né, dentro das suas limitações, claro. E a extensão territorial a qual eu atendia era muito grande. Então, assim, era muito comum deslocamentos de 2 horas, 3 horas. E você ia quase sozinho, Eu né? ia sozinho. Na Sozinho. viatura. Exatamente. Raramente eu tinha alguém para me acompanhar na equipe. E isso pode parecer muito estranho para um perito aqui do Distrito Federal, mas isso é realidade em muitos locais, muitos estados do Brasil. Mas eu também não sou de Minas Gerais, minha família não é de Minas Gerais, né? Tipo, minha família é aqui de Brasília. Tenho até alguns parentes lá, mas isso não vem ao caso. E não sei nem porque eu falei, né? Se não vem ao caso. Manda um beijo pra sua tia, gente. Manda um beijo pra sua tia. Um abraço aí pro pessoal, viu? Sexta-feira eu tô aí. Mas minha vida toda ficou aqui, meus amigos ficaram aqui, meus relacionamentos eram aqui, minha família tava aqui. Chegou uma hora que eu cansei de ficar nesse vai e vem e larguei lá e vim pra cá. Eu acho interessante isso que você falou, porque também serve como um alerta, entre aspas, para quem tá ouvindo e quem tem interesse de ingressar na carreira, de que o trabalho é muito difícil, dependendo da situação que você tá... Sim. Onde você tá lotado, né? Se você fica numa regional, ao invés de ficar na metropolitana, normalmente, realmente o trabalho ele pode ser complicado. Então, às vezes também... E a lotação, né? Às vezes você não tem esse poder de escolha onde você quer ser lotado. Uhum. Então, é um fator também que tem que ser levado em consideração antes dessa decisão de ingressar na carreira. É um fator importante, né? Exatamente. E eu tenho boas lembranças até hoje. Depois que a gente sai, né, tudo fica romanticamente melhor, né? Mas eu ainda tenho grandes amigos da época de Minas Gerais e conheci muitos bons peritos lá em Minas Gerais e algumas coisas que eu aprendi lá atrás eu carrego comigo até hoje, assim. Você ficava em Unai, né? Ficava em Unai. Beijos, Unai. Beijo, Unai. Beijo pros ouvintes do Naí. Saudade do calorzinho Tem ouvintes gostoso. específicos? Não tem. Gente, vocês estão querendo comprometer o Marcos hoje. Mas, ó, puxando esse gancho do Guilherme aí, acho bacana mostrar essa questão de diversas condições de trabalho, porque a galera que é concurseiro, né, tenho muitos alunos, focam muito no atrativo salarial. Que na média, né, o perito criminal, os concursos têm bons salários, mas é importante saber, né, aonde você vai trabalhar, em que situações e tal. Resumindo ali a escolha do Marcos, você é perito, tá com dor nas costas, cansado de trabalhar sozinho, vem pro DF, né? Vem pro DF. pra cá, né? Assim que abriu o concurso. Mas, bom, a Isa já também Já terminei. minha compartilhou apresentação. boa parte da sua história. Guilherme, como é que você veio parar aqui? Cara, então, o meu, na verdade, foi meio que um misto das duas coisas. Eu comecei com aquele efeito CSI mesmo, que a pessoa assiste CSI. Eu acho que é o CSI LA, inclusive, que tem um personagem principal que é o Grissom, que ele é biólogo, né? E eu fiz biologia. Eu entrei na Fingindo biologia. que Miami, não esse sabe aí. que... Não, é porque eu não sei qual que é... Com a Não. camiseta, né? Isso, eu te Pra amo. quem não tá vendo o vídeo aqui... Não, mas é sério, eu não lembro qual que é do... Eu só assisti esse, mas eu não sei É o qual que CSI é. Miami. É o Miami? Que é o príncipe que começou, né? Que é o Aham, inicial. e o Grissom é tipo o Marcos. É Ele tipo faz o perícia de Marcos. tudo. Exa- Ou seja, o Marcos, nosso Grissom brasileiro. Exatamente. Aí. Só que aí eu não consegui ser o CSI Marcos. Minas. Vou pra ver quem é. Aí eu entrei na biologia porque eu queria fazer o concurso de perícia criminal. Só que aí no meio do curso eu comecei a me envolver com pesquisa e tal. E aí eu meio que esqueci esse negócio de perícia. Só que, infelizmente, quem faz pesquisa no Brasil sabe que nem sempre ou quase nunca, é uma coisa muito gratificante, assim, em termos de salário mesmo. Você basicamente acompanha os seus amigos que não são dessa área crescendo, formando família, crescendo
crescendo financeiramente e você meio que ficando pra trás, entre aspas. É uma coisa um pouco triste. E aí eu meio que, quando eu terminei o mestrado, eu falei, cara, eu não quero ficar mais 4 anos pra fazer um doutorado, ganhando bolsa, pra Uma depois... bolsa que não é reajustada tem 10 anos. Que não tem... quando eu entrei no Inclusive, mestrado, as bolsas foram reajustadas, assim que eu 2013, entrei. ou seja, Foi em vai fazer 10 2013. anos que as bolsas Não, foi não é 2011. reajustada. 2011 que eu entrei. Recado aí pro CNPq. E recado já, pro CNPq. É. Já deu um recado no episódio passado, patrocina CAPES, Patrocina a gente patrocina e a agora gente. toma o puxão da orelha. reajusta as E, bolsas. gente, sério, agora, eu sei que não é muito o assunto, mas é uma parada muito absurda, porque quem tá fazendo doutorado, mestrado, trabalha muito. Ué, mas você só estuda. Você vai ser Cara, não jogado tem- pra fora dessa sala. Definitivamente Vitor. você não faz 40 horas, você faz muito mais que Muito 40 mais. horas. Você não tem direitos, você não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Então, assim, é uma parada bizarra. E pro ouvinte que tá escutando agora e não sabe o valor da bolsa de mestrado hoje é R$ 1.500 e a de doutorado é R$ 2.200. R$ 2.200 pra você, e dedicação exclusiva. Você não pode trabalhar, senão você tem que abrir mão da bolsa. Tem esse Não. absurdo ainda. Fica aí o segundo recado. Se você é aluno de mestrado e doutorado, está insatisfeito com a sua profissão, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Venha para a Cara, polícia. mas né? foi mais ou menos isso. Eu pensei, cara, eu não quero fazer um doutorado ganhando bolsa, para depois a minha perspectiva ser continuar fazendo pós-doutorado e continuar vivendo de bolsa e não ter nenhum crescimento profissional. E aí eu lembrei dessa parte da perícia criminal e aí eu resolvi fazer o concurso. Calhou que assim que eu tomei essa decisão, o edital daqui do DF tinha acabado de sair, então foi a correria loucura pra estudar tudo que caía na prova e enfim. E graças a Deus deu certo. Gostaria muito de trabalhar com pesquisa. Hoje é bom que eu consigo fazer pesquisa por fora, assim, né? E com coisas relacionadas à perícia, mas infelizmente tá difícil. E tem piorado, né? Esse que é o problema. Que se antes já era ruim, agora o desmonte e o descaso com a ciência é maior ainda. E eu acho que por conta desse descaso, a perícia criminal tem captado bons pesquisadores. Eu tenho um aluno, ex-aluno, né? Magno, ele fez mestrado, doutorado e queria fazer concurso para professor. E aí veio a baixa de concursos, não saía concurso para professor e começou a sair de peritos, os únicos na área que estavam saindo. Acabou que ele estudou bastante, ficou em primeiro no ITEP, concurso de perito, em primeiro no concurso da PEFOS. Já está atuando, mas você vê um perfil, né, de pesquisador e eu acho que, né, a perícia tem muito espaço para esse tipo de perfil, faz muito necessário por conta das demandas que a gente tem. Você mesmo, né, Diego? Você tem mestrado e doutorado, né? Que já falou. Tenho. Eu demorei um pouquinho mais que o Guilherme para cair a ficha, fui fazer. Chegou até lá, né? Somos Acabei três culpados, né? perdendo aí 4 anos. Brincadeira, acabei consumindo 4 anos aí no doutorado e tal. Eu falo que eu dei muita volta, que dava pra chegar onde eu cheguei com 20% da energia. Mas faz parte da vida, né? É aprendizado também, né? Pronto, acabou o Sigma episódio. Coach Isabela. Acabou o episódio. Eu nasci pra ser coach. Ô, Diego, e você que entende mais de concurso agora que a gente, que já deixou o trem passar, qual que é a média, mais ou menos, de salário de perito no Brasil? Você tem noção? Para os ouvintes ouvirem e ficarem com gostinho de eu quero ser perito? E pra gente saber se a gente tá no lugar É, certo também. pra saber se eu vou pra João Pessoa, porque tá tentador. Então, o desvio padrão é relativamente alto, né? Você tem estados pagando aí salários mais baixos da ordem de 7 mil. Você tem a PF pagando o maior inicial, em torno de 24 mil, né? Mas a média seria em torno de 10 mil reais. A maior parte dos estados do Nordeste pagam em torno de 10 mil, Goiás paga um pouco mais. Isso a gente tá falando do bruto, né? Bruto, Aí depois a gente começa a trabalhar, a gente conhece o Leão, o INSS. Mas assim, você falou nisso, né? Tipo, tem gente que paga aí 7 mil, a média tá em torno de 10 mil. Se a gente traduzir isso para bolsas de doutorado, dá em torno ali de umas 5 bolsas de doutorado por mês. E pra né? realidade do Brasil também, né? É um salário que mesmo o que é mais baixo, talvez não seja os melhores salários do funcionalismo público, né? Mas que, se você considerar o Brasil, né? São salários bons. Sim. Sim. Ficou faltando o Vitor também dizer pra gente como é que ele veio parar aqui. Vitor. Cara, eu sempre fui meio freak desde criança, assim.
eu gostava de assistir aquelas paradas de Faces da Morte, saca? Velho. Eu não sei, não. Que Eu isso? Meu pai nunca brigava fui freak comigo. na vida. Eu sempre fui da paz e do amor. Eu sempre fui de Qual a Jesus. idade que a gente tá falando de criança? 4 anos ou 12? Vamos lá. Não, tipo aí 11, 12. Criancinha que assustava os outros. Não, eu ficava naquele Colocava site gato no cabuloso.com. micro-ondas. Dormia com a boneca do Não, só Chuck. assistia. A boneca do Chuck tava lá no laboratório essa semana. É tipo E os negócios de. verdade. Não, agora você vai ter que contar essa história aí, né? Você não pode jogar uma informação Tinha dessa e drogas mudar de na assunto. boneca? Não, pros nossos seguidores, olha lá no Instagram que a gente vai postar nos stories uma boneca do Chuck. Que isso, promessa, hein? Promessa é dívida. Até eu quero que vocês possam, porque eu não tô entendendo. Também tô curioso. Cara, e aí eu sempre gostei dessas coisas assim. Só que eu não conhecia. Não sabia o que era perícia criminal, não sabia como é que funcionava, quem que era perito criminal. E aí eu lembro que um dia eu tava eu fazia graduação ainda, engenharia mecatrônica, e um dia eu tava na banca de revista lá da UNB e vi uma revista que era Galileu, super interessante, uma dessas assim. E na capa da revista tinha 4 peritos do DF, que eles fizeram uma matéria especial, assim, com os peritos aqui, mostrando como que era o trabalho e tal, não sei o quê. E um dos caras que tava na capa era meu veterano de curso, que também, e na capa vinha escrito lá, tipo, engenheiro mecatrônico e tal. E era veterano, mas bem distante, assim. Muito mais antigo que eu. Aí eu falei, velho, o cara faz o mesmo curso que eu e pode ser isso, perito. representatividade. Na capa da revista. Só falta ele ganhar o prêmio CAPES. Aí, tipo, eu fui e comprei a revista, né? Caras. Eu queria estar na ilha. Eu queria estar na Eu queria estar Tititi. na ilha de Caras. mas Inclusive, editores da Caras estão ouvindo, me convidem pra ir. Existe caras ainda? Pergunta sincera. Não sei. A ilha vai existir ainda, né? Não, Você a quer ir ilha- lá independente da No revista, né? aquecimento global, talvez nem exista mais ilha de caras. Só que a ilha agora fazem testes nucleares lá. É Na ilha de verdade. caras. E aí, Velho, mas aí foi isso. Eu comprei essa revista e, tipo, li o que as pessoas faziam. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí, desde essa época da faculdade, assim, eu queria fazer isso, só que acabou que eu me formei em 2014. E o concurso que teve antes disso foi em 2012, então eu não poderia ter feito porque eu não era nem formado ainda. Aí acabou que teve um tempo aí entre um concurso e outro, e acabou que eu fui seguindo carreira acadêmica também, porque entrei no mestrado, Tava desocupado. não tava nada, fazendo né? nada, né? Eu já emendei direto a graduação com mestrado, inclusive pesquisando a mesma coisa ainda. E aí, quando foi, eu tava no finalzinho do mestrado, lançou o edital pra perito, né? E aí já tinha um tempo que eu nem pensava nisso mais, porque, sei lá, eu já tinha perdido a oportunidade do anterior. E aí acabou que eu decidi fazer. Aí, junto com um amigo meu, que a gente estuda junto desde a 6ª série, assim, mais ou menos. E aí a gente... É o bonequinho do Chuck. O boneco do Chuck. É tipo isso. Aí acabou que a gente combinou de estudar junto e a gente começou a estudar. Só que a gente começou a estudar quando abriu o edital, né? Então eu estudei por 3 meses pra... Sei como é. Eu estudei por 3 meses, só que esses 3 meses foram... Eu acho que eu sou incapaz de fazer isso hoje em dia. Eu cheguei a estudar 17 horas por dia. Que isso? Era esse esquema mesmo. Eu fiz a mesma coisa. Ô, louco. Basicamente, eu peguei o edital e eu dividi toda a matéria que tinha no edital pelos dias que eu tinha pra estudar. E aí era um negócio de 4 apostilas por dia e vamos lá, vamos nessa, mais exercício. Tipo, foi definitivamente a pior fase da minha vida. Não vou negar. Mas é isso que acontece quando você não se planeja pra estudar direito pro concurso. E assim, a prova da engenharia, pra quem não... Acho que muita gente não vai saber. Mas a prova da engenharia aqui, no DF, o concurso que a gente fez, ele era engenharia geral. Então, apesar do Vitor ser engenheiro mecatrônico, ele teve que estudar matérias de todas as engenharias. Então, assim, isso é muito absurdo. Eu estudei só biologia e já foi muito difícil. E assim, querendo ou não, eu fiz um curso de biologia, então muitas das matérias eu sabia, eu tinha que relembrar. Agora o Vitor literalmente teve que estudar engenharias que ele nunca viu na vida, tipo, ele é engenheiro mecatrônico e ele teve que estudar engenharia florestal pra fazer o concurso. Então assim, realmente eu entendo por que ele ficou 17 horas por dia estudando. Era tipo assim, né, da página 60 a 65, conteúdo para os cargos de perito. Da 65 até 98, conteúdo da engenharia. Cara, é sinistro, isso, né? mas cara, eu não sei por que Páginas, é um absurdo, eu acho. Foi mesmo. brutal Eu essa não sei prova. por que é assim e acho que deveria ser revisto mesmo. Mas sei lá, cai agronomia na prova.
entomologia estava no conteúdo da engenharia porque Por na causa parte da agronomia. Da agronomia, Pois é. Então até isso, assim. E apesar de ter feito engenharia mecatrônica, que meio que rola uma união da elétrica com a mecânica e ciência da computação, tudo que caía da mecânica e da elétrica era parte da elétrica e da mecânica que eu não vejo no curso de mecatrônica. Tipo assim, era a pior configuração possível. Mas então você foi isso. venceu as adversidades. Sim, foi. Está aqui Venceu. Aí sim. estudei Glória. infinitamente nessa época aí, O sangue de Jesus tem poder. por muito tempo até, e aí no final deu certo, né? No final das contas, eu fiz o concurso na mesma época que eu terminei o mestrado, emendei doutorado, e aí foi isso também. Muito bem, Bom. parabéns. E agora que a gente Estamos já até hoje. falou um pouco aí sobre como é que a gente chegou até aqui, eu queria saber do Diego o seguinte: quem é que chega até você? Assim? Como é que é o perfil dos alunos? É isso mesmo? Tipo, é uma galera perdida, que nem a gente tava? Não, acho que as pessoas Ou é uma são galera que já melhores. chega com sangue no olho? Caralho, meu sonho é ser perito. Como é que é, velho? Então, uma coisa interessante, até na fala de vocês, cada um aqui teve uma trajetória um pouco diferente, né? Uns estudaram muito em cima da hora, como o Guilherme, o Vitor. Outros, me parece, foram mais organizados, como o Marcos. Acho que isso mostra que pô, o cara já foi perito em Minas, veio pra cá como investigador, depois falou, vou me tornar perito aqui também e tal. Você vê que tem Tem uma vida planejada. Menegócio Cara, responsável. cada tem um controle, Gente, né, vocês maior. não viram minha gaveta de cuecas, tá? Eu sou a Marie Kondo da criminalística, e vocês estão falando isso de mim. Não, mas eu me enquadro aí no grupo do Vitor e do Guilherme, que também estudei de última hora, estudava todo o tempo que tinha, porque estudei muito, muito próximo da prova. Mas, quando eu vou pegar aqui o exemplo do concurso recente, Polícia Civil da Paraíba. Tivemos... Nos 5 primeiros, 4 eram meus alunos. E aí, já isso? propaganda, né? Ó, o Já jabá. Tem propaganda melhor que essa? E aí eram pessoas... Merchan. E aí eram pessoas assim que eu conhecia de perto, estudo, todos eram alunos da monitoria. E aí lá eu tinha 2 pessoas super organizadas que se planejaram, né, para o concurso de perito, aquele negócio a médio e longo prazo. E, velho, tinha dois caras que alopraram em reta final e dormia muito pouco e tal. E todo mundo chegou no mesmo resultado. Então, eu costumo dizer que você tem uma carga horária para bater. Aí, resta você decidir se quer cumprir essa carga horária dormindo bem, continuando a sua vida social, ouvindo o nosso podcast aqui. Então, se planeje, né? Com um ano e meio de antecedência. Agora, se você não importa de gastar meio ano só nisso, 5 meses só nisso, dá para resolver de última hora. Mas a chance de dar errado é muito mais provável de alguém desistir no ritmo que o Vitor falou, de 15 horas por dia, porque é desgastante do ponto de vista E você tem que abdicar de físico muita coisa, e né? Da sua emocional, família, né? Exatamente. de sair De com seus tudo, amigos. absolutamente tudo. Foi. Tipo, meus amigos não sabiam quem eu era, né? Minha família sabia porque eu morava com eles. Só isso. Eu nessa reta final, na época, minha namorada, hoje minha esposa, pra ela me ver, ela ia no shopping, comprava lanche e tal, aí levava lá no meu quarto, a gente comia, sei lá, sushi. Aí a gente comia, aí terminava, falava, podia ir embora, que eu tenho que continuar estudando. Mandava ela embora. Agora você pode extorquir ele, viu? Agora ela que fala, traz minha comida e vaza. Mas talvez eu nem tenha respondido a pergunta principal, que é, né, o perfil da galera. Hoje eu vejo uma galera mais madura, no sentido assim, de desde a faculdade falar, eu quero perícia criminal. Acho que isso cresceu, o que não foi no meu caso, né? Virei perito por acaso. Mas eu vejo uma galera muito determinada que persegue isso, faz concurso em diferentes estados e acaba dando certo. E tem essa galera descontente com a pesquisa, a exemplo da Isa, do Marcos, Eu do tava Guilherme. contente com a pesquisa. eu tava contente, era com a remuneração. Não, nesse sentido, né? entendi. Nesse sentido, falar, de algum momento ter achado, vou me dar bem aqui. Achado que eu merecia mais. eu- Amor próprio é o mais importante. Eu acho que eu englobaria Esse é o nesses recado dois pras grupos. mulheres. Ô, Diego, mas você acha que ainda tem muito daquele negócio da galera que quer fazer o concurso ainda ser muito vislumbrada, assim, com esse negócio de perícia, tipo,
uma visão bem do entretenimento mesmo, ou você acha que hoje em dia o pessoal já é um pouco mais ciente, assim, do que vai ser o trabalho, e que não necessariamente vai ser um reflexo do que eles veem na mídia, assim, e que não vai ser tipo um trabalho, oh meu Deus... Tirando o glamour todo, né? Isso. Então, eu acompanho muito o pessoal da área de química, né? Eu acho que na química a galera tem uma propriedade boa do que é, ou pelo menos uma ideia muito boa do que é feito em laboratórios de química forense. Mas acaba que isso leva a pessoa a também uma visão distorcida ou uma fantasia de que, pô, eu vou entrar e vou pro laboratório. Existem estados como, novamente, a Paraíba, que lá tem o perito químico e lá tem... perito criminal, desculpa, e lá tem o perito químico legal, que é para químico e farmacêutico e é atrelado à divisão laboratorial. Então esse cara, nem se ele quisesse, ele vai pra rua. Eu tive alunos que tem desistiram... Tem de laboratório lá? Não tem isso. Não vai, se você fizer da PCPB, vai ter que ir para local de crime, pelo menos na configuração. Então eu vejo assim, Guilherme, que muitos... falar, eu vou para perícia porque eu quero trabalhar com toxicologia, com química forense, mas você pode ser lotado, né? Sei lá, eu fui lotado inicialmente na seção de crimes contra patrimônio. Então, eu estava presente nesse dia e foi, assim, maravilhoso. Tem isso, né? Tem isso, eu torturando um amigo aqui. Falta essa ciência, sabe? Vale também a dica aí, né? Estudem direito edital, porque, por exemplo, o modelo que foi o nosso aqui no DF, o último concurso, apesar das provas serem divididas por áreas, né? O Vitor fez a prova da engenharia, a Isa fez a geologia, eu e o Marcos fizemos a da biologia. Todos nós somos peritos criminais e ponto final. Qualquer um de nós podemos ser lotados em qualquer uma das áreas aqui. Claro que pelo interesse da administração pública, eles vão tentar lotar você numa área que seja mais afim. Assim, não vão colocar, sei lá, a Isa que é geóloga, que tem um conhecimento incrível sobre a parte de química analítica, para mexer com carros. Para mexer com carros, às vezes. Aí, às vezes colocam o pessoal da engenharia para fazer isso. Eles tentam dar uma direcionada. O bom disso também é que às vezes você tá um pouco descontente com a sua área de formação e fala, quero ser perito de, sei lá, da balística. Da balística, pronto. Vambora, o que acontece também. Sim. Tem um perito químico aqui que a gente tava falando sobre ele, que o cara é incrível, assim, sabe tudo de balística. Porque ele é atirador, né, esportista, gosta e foi pra balística, pediu pra ir pra balística. E ele tem um conhecimento incrível nessa área. Mais uma propaganda, né? Tá descontente com a sua área? Na perícia você pode ser tudo. Você pode ser o que você quiser. Tá vendo que uma perícia boa? Você pode ser o que você quiser. Tudo pode ser, só basta acreditar. Mas é isso, e o que rolou Sonho comigo também sempre quando vem pra comecei pessoa. foi tipo... por conta da formação, tava precisando de gente pra ir pra informática. E eu queria ir pra morte violenta, né? E aí eu tive que pedir pra ir pra morte violenta. Pelo amor de Você Deus, teve não que me manda implorar. pra informática. Foi. Uma Que situação não era bem muito comum na perícia criminal, né? Pedir pra ser morte violenta. Acontece todo dia. Eu falei, cara, eu fiz esse concurso pra isso. Ô, Diego. Mas no nosso concurso, tinha mais pessoas que queriam ir pra morte violenta do que vagas. É verdade. Então, estamos inovando também nesse Sim. aspecto. É a melhor sessão, né, gente? Aí... Venham para a morte violenta. Vão pra todos pra morte violenta. Ô, Diego, eu tenho uma dúvida. Eu queria entender melhor como que funciona a sua monitoria. Ó, momento de fazer propaganda aqui. Tá, Não, mas pode. só fazer um parênteses. Isso daí eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Parabéns, Isa, pela pergunta que você fez. Porque eu tive muito problema quando eu comecei a estudar. Comecei a estudar em 2004 pra concurso. Eu me formei em 2003, aí em 2004, cara, não dava, eu estudava pra concurso. Cara, quando eu comecei a estudar direito, cara, de raciocínio lógico. Vamos combinar, né, gente? Matéria que vocês estudam pra concurso é uma perda de tempo, né? Muitas são, né? A maioria é Só perda aqui. de tempo, pelo amor de Deus. E assim, cara, não é uma coisa aplicada, não é uma coisa útil, não é uma coisa prazerosa. Não sabia nem por onde começar. A real era essa, assim, tipo, eu não tava motivado, a matéria não ajudava. Como é que, velho? Responde, por favor. Tá, vamos lá, né? Assim, todo mundo aí sabe o formato atual dos cursinhos para concurso, né? Você tem ali acesso ao PDF, videoaula e muito material de boa qualidade, independente, assim, óbvio, tem cursinhos
muito bons e outros nem tanto, mas a gente tem mais de um cursinho bom que muitos têm bons materiais. Então esse formato é aquele tradicional, eu acho que ele serve bem assim para quem já está bem seguro nos estudos e tal, mas hoje tem uma carência, um mercado assim, gente querendo um acompanhamento mais de perto. Seja para realmente uma orientação inicial, de como dividir, né, o seu horário de estudo e tal. A gente tem a mania de fazer aquele quadro, né? Tipo o horário da escola, de manhã, segunda-feira de manhã eu vou estudar português e tal. Quarta à tarde, direito penal, mas os artigos aí na área de neurociência têm mostrado que não é uma forma eficiente de estudo, né? Hoje se fala muito em ciclos de estudo que acompanha as curvas de esquecimento. Então, Nossa, que bacana isso. então, tipo assim, no começo você tem que revisar mais, à medida que você revisa, vai fixando mais, você pode espaçar mais uma revisão na outra, para ir entrando outros conteúdos. Então, a nossa monitoria, ela tem esse planejamento de estudo, não como horário fixo, mas seguindo ciclos de estudo, né? A gente divide o horário ali nas principais matérias, mas não só isso. Na parte de química, não sei como é na área de vocês, mas vem sendo cobrado conteúdo aplicado, química forense, análise instrumental. E aí, para quem não foi para mestrado e doutorado, às vezes a pessoa nunca viu o equipamento. Tem equipamento que caiu no concurso da PCDF que eu não tive nenhuma disciplina na faculdade. Então a gente traz para a monitoria essa experiência prática de química forense, de análise instrumental, com encontros semanais e tal. Então a gente tanto orienta a galera que está muito perdida no começo, mas óbvio, meu objetivo final é lapidar a galera que já está no nível bom e às vezes precisa ali de um reforço em química forense, análise instrumental, porque esse caminho de ficar perdido no começo, todo mundo passa por ele. Às vezes é difícil sair dos 70% e chegar no 80%. Ali já... 80% de acerto, você disse? Por exemplo, né? Você está ali no 70%, sair de 70%, chegar em 80%, 90% é muito difícil. É mais difícil do que chegar do 0 ao 50%. Então, enfim, a gente trabalha no acompanhamento tanto do aluno iniciante quanto do aluno avançado, que é o que leva o nome dos cursinhos, da monitoria, quantos alunos você aprovou, né? Entendi. Mas, Diego, me diz uma coisa. A gente tá falando de estudar aqui, métodos de estudo, e o tema do nosso episódio, na verdade, é o que é necessário para uma pessoa se tornar perito criminal. Então, conta pra gente aí, esclarece pra gente. Pra ser perito criminal, só estudando mesmo, né? Não tem outro jeito, é só concurso público, é isso? E quais são as áreas? Se você quer ser perito, qual tipo de formação que você deve buscar? Dá uma luz aí pra gente. Então, beleza. Excelente pergunta aí. Perito criminal só por concurso público, né? Perito criminal oficial. É um cargo de nível superior, como todos nós aqui sabemos. E são exigidas formações específicas, muito na área técnica ou científica. Então, a definição das formações aceitas acaba sendo de acordo com a demanda e a legislação local ali. Então, acaba que, pela perícia ser uma área em constante crescimento, assim, em termos de demanda, né? Talvez há 20 anos atrás, praticamente não tinha perito da área de TI. Hoje talvez seja a maior demanda nossa. Hoje cresceu muito a demanda por crimes, maus tratos a animais. Então, medicina veterinária me parece ser uma crescente também. Em alguns estados ainda nem aceita essa formação. Mas, assim, tem uma galera aí do perfil chamado QAP Concurseiro, eles fizeram um levantamento bacana, deixa eu ver se... tá aqui, ó. Eles pegaram o edital do Brasil inteiro para ver as formações mais aceitas na área para perito criminal. Eu não sei se é o mais recente deles, mas o que eu estou aberto aqui, química é o primeiro, foi aceito em 26 editais.
Faltou só o unidades. Acre, brincadeira. Hã? Faltou Já vai só ser o Acre. cancelado. A criança cancelando. Um beijo pros ouvintes do Acre. A gente não pode perder a piada. No final de 20 e poucos episódios, não tem mais seguidor, não tem mais É ouvinte. brincadeira, Acre. Depois da Deve química. ser o DF, não, porque é 26 estados e o DF. Pronto. Ah, Saí bem. Ó, a Esguia, saída. esguia. ó, engenharia civil foi aceita em 25, contabilidade 25 também, farmácia 25, biologia 24 editais, aí vem várias engenharias, elétrica, mecânica, florestal, tudo na casa dos 22 estados que aceitam. Aí vem várias formações também da área de TI e aí vai diminuindo, né? Mas aí, quando a gente vê um grupo de formações, química, farmácia, bio, né, biologia, engenharia civil, geologia está aqui em 18 estados, é aceito. Biólogo é importante. Todas as engenharias, a parte de TI também, as várias formações são normalmente muito bem aceitos na maioria dos estados. Tem algum curso das humanidades que tá aí? No top 10 não, né? Mas tem editais que já pediram formação em direito para perito criminal. Tem E São psicologia? Paulo já pediu história também. Tem algum edital História? que já... Artes? Tem algum estado que tem artes? Pode ser, né? Não, Isa, eu sei que você gosta dessa área, mas Tem algum edital que já chegou... Sabe geografia... Oi? Desculpa, pode... Não, eu só vi aqui, geografia. Você sabe já foi aceito. dizer se teve algum edital que já pediu ensino superior completo, ó? Assim, sem área específica, só ensino superior? Já e deu ruim. Recente, o ITEP, Rio Grande do Norte, abriu o edital. Aí a gente tem que, de repente, criticar o que não deu certo, mas elogiar o que deu certo. A galera do ITEP fez um trabalho muito bom na descrição por exemplo, de uma área de genética forense. Você pega o edital dos caras, você vê que eles cobram conteúdo de mestrado e doutorado. Porque eles querem um perito já que entre com experiência nessa área. Qual o contexto deles? Eles tinham um laboratório já estruturado, não tinha perito com formação em genética. Então eles criaram a área de genética forense, química forense, a área de toxicologia. Então, às vezes, mais de uma formação era aceita em cada especialidade. E aí criou-se uma área chamada perito geral, aonde podia formação superior em qualquer área. Foi movida uma ação, alguma associação de peritos, contra o edital, porque existe, vou lembrar, a lei federal, que fala que perito é por formação específica. E aí conseguiram bloquear o concurso e no final fizeram o seguinte, para não perder o concurso, porque já tinha acontecido a prova objetiva e discursiva. Fecharam um grupo de formações para o perito geral e aí todo mundo que estava aprovado e tinha essa formação entrou. Então foi um acordo ali para atender a decisão judicial, acompanhado do Ministério Público, mas assim, via de regra, perito, mesmo sendo perito generalista, por que eles criaram essa área? Era o perito que ia para o local. Essa foi a ideia deles, tá? Então, mesmo que haja uma área assim que é mais para local, tem que definir quais as formações são aceitas para aquele cargo de perito criminal. A gente estava conversando mais cedo sobre algo parecido, que era em relação a essa ideia de que perito de local pode ser qualquer coisa e você não precisa ter uma formação específica, vai lá trabalhar no local. Às vezes no local de morte violenta, a gente estava falando que são os crimes mais graves, né, assim, genericamente falando. E você coloca a pessoa que tem menos formação, ou tem uma formação menos específica, né, para fazer esses crimes logo de cara, assim. E a gente tava conversando que isso não é uma coisa ideal, né? É muito comum, né? No exterior, a pessoa, ela começa a carreira dela de perito, ou que seja análogo ao perito lá, em outras áreas. E aí, quando ela chega num determinado nível de amadurecimento, né? De carreira mesmo, já tá mais velho na carreira, aí que ela vai para a área de homicídios ou para a área de crimes contra a vida, justamente porque são crimes, muitas vezes, de grande complexidade.
E você vai lidar com vestígios de todas as áreas. Então, assim, às vezes também cabe essa ressalva de que mesmo essas áreas mais genéricas, entre aspas, que não precisam de uma formação tão específica, ainda são áreas muito técnicas e que você vai precisar de bastante estudo também. Acaba, na verdade, exigindo conhecimento de várias áreas para tratar com essa diversidade de vestígio, né? Isso. Eu acho que o que pega é a gente faz concurso e entra direto no cargo, né? Diferente de outros países. E aí a gente não tem uma formação superior em perícia criminal. Na verdade, aproveitando aí, né, esse gancho, inclusive, é bom ressaltar que tem alguns cursos aí, eu puxei aqui no Google, quer ver? Graduação em investigação e perícia criminal, que muita gente faz na ilusão assim, vou me formar, é baratinho, né, assim, é bem acessível o preço, vou formar perito criminal. Não, né, a gente falou que precisa de concurso. E para piorar, esse curso não é aceito entre as formações aceitas para o cargo de perito criminal. Então, para quem pensa em ser perito, talvez seja a pior escolha esse tipo de curso, porque acaba sendo mais uma questão de comércio aí, que como está na moda, várias instituições estão apresentando esse curso. Não tirando o valor do curso em si, mas não é, por enquanto, um caminho para se tornar perito criminal. E eu, assim, talvez entrando um pouco numa polêmica aqui agora, mas eu talvez não sei nem se eu recomendaria esse tipo de curso para quem está estudando para ingressar na área. Porque muitas vezes vão ser matérias muito diferentes, você não vai aproveitar muito do que você está vendo no curso para fazer especificamente a prova. E talvez o que você veja no curso também seja um conhecimento muito básico para o que você vai fazer depois. Então, também acho que cabe dar uma estudada no como que é o edital da prova e como que é o currículo desses cursos, né? Porque às vezes realmente vai servir para você ganhar pontos a mais na parte de especialização. E é isso. Na verdade, se alguém discordar, eu nem diria que é polêmica, não. É unanimidade mesmo, assim, que acho que não ajuda também na preparação. Eu concordo com o Guilherme. E assim, aí eu vou falar agora uma coisa minha mesmo, e aí pode ser também que alguém discorde, que é, cara, se quer ser perito criminal, foca no conteúdo do edital, vai ter ali as matérias de direito, né? Português, raciocínio lógico, conteúdo específico em geral da sua área. Tudo que for fora disso vai estar mais te atrapalhando do que te ajudando. Pode parecer contrassenso alguém que fez a prova de perito no meio do doutorado, mas dizer que o doutorado me ajudou, não, ele mais me atrapalhou no sentido de tirar o meu tempo de estudo, porque quando você olha, o mestrado e o doutorado vai ser a cereja do bolo para ganhar uma posição, mas em geral não é o que te põe para dentro ou para fora de curso de formação. Então, assim, se você pega o tempo de mestrado, senta a bunda na cadeira e fala, gastar essa carga horária para estudar para um concurso, tem uma chance muito maior de dar certo do que tentar conciliar um monte de coisa, igual eu fiz, para no final o doutorado não ser o essencial para o seu ingresso. Eu tenho uma dúvida sim, né? Na verdade, eu quero mais expor para os ouvintes. É uma afirmação, então. Os meus fracassos, os meus erros. Os meus não, da é uma certeza. Desculpa, Bolsonaro. Mas existe retribuição por titulação nos concursos de perito? Em algum estado existe? Existe. A PCAM, né, Polícia Civil do Amazonas, teve concurso recente. Não vou lembrar exatamente o percentual, mas tem adicional para especialista, mestre e doutor. E dá um incremento bom, assim, tá? Algo do tipo, o salário é 16 mil, é um dos estados que pagam melhor. E aí um doutor entra ganhando 23. Nossa, no Amazonas? Uhum. Gente, eu Perdeu essa oportunidade, hein? Perdeu essa oportunidade. Inclusive, a propaganda. Tive 4 alunos aprovados lá pra perito. Esse concurso foi agora em março? Foi por aí, eu sou ruim de data. Mas o que vai definir ter ou não ter é se você recebe ou não por subsídio.
A lei de subsídio, ela proíbe, em tese, ela veta qualquer adicional, assim. Então, o subsídio é uma coisa boa, no sentido de proteger aquela remuneração. Eu já trabalhei num cargo, não tem nada a ver com perícia, que o vencimento era R$3.000 e eu tinha uma gratificação de 5. Velho, se os caras cortam a gratificação, ferrou. Acabou. E aí, quando é subsídio, não, aquilo ali está protegido. Tudo Entendeu? incorporado, né, ao subsídio. Em tese, todos os benefícios mas também são incorporados, né? Te amarra, né? te impede, né, de receber um adicional de qualificação que na área pericial seria importante para incentivar a qualificação. A galera faz mestrado, doutorado na perícia de teimoso, assim, que não ganha Amor nada. à ciência. Mas eu acho que essa Exatamente. coisa aí Cápsula da patrocínio. retribuição pela titulação passa pela questão de estar dentro da polícia, né, também. Porque meio que você tem que... Isso é uma coisa interessante. Porque... Que na PCM é dentro, né? E como é que eles fizeram? Você sabe como fizeram assim em relação aos outros cargos, por exemplo? Tem Que eles- também. Tem pra todo mundo? Tem também. Pra delegado, agente. Entendi. Então, é porque, pra quem tá ouvindo e não tá entendendo o que a gente tá discutindo, é porque existem estados em que a perícia tá dentro da Polícia Civil e estados em que a perícia tá fora em um outro órgão, Já né? são 19, né? Pra quem não sabia a diferença de polícia militar e polícia civil, você tá muito entendido. Alguém Olha está só, ouvindo estudou, nosso ela podcast. estudou. Eu estudei. É bom saber que o Diego tá ouvindo. Tá ouvindo o episódio antigo já. O Diego é ouvinte do podcast. E aí... mas eu tenho, aproveitando o gancho, eu tenho outra dúvida. Nos estados em que a perícia é um órgão fora da Polícia Civil, existe um cargo diferente do perito criminal nesses órgãos? Por exemplo, Acho que eu não sei que a entendi. Polícia Científica de Goiás, ela é a Polícia Científica. Todos os cargos dela são peritos criminais ou tem algum outro cargo de nível Não. superior? Tem... Entendi, Eu tô agora falando- entendi. Não, tem toda uma estrutura. Eu vou pegar o ITEP que eu conheço um pouquinho mais, mas lá você tem perito criminal. Na PFOS é assim ITEP também. aonde? Rio Grande do Norte, né? ITEP é Rio Grande do Norte. Mas na PFOS, né, Ceará também é assim. Você tem lá perito criminal. Em alguns, você tem o perito odontologista separado, né, do cargo da denominação perito criminal, mas continua sendo perito criminal, assim como o perito médico legista. Então tem essas formações, a gente chama de atividade fim do órgão. E aí você tem carreiras de apoio. Entendi. No ITEP tem analista, que é nível superior, mas é área meio. Entendi. Administração, compras, RH, e tem a carreira de apoio à perícia. Auxiliar de perícia, auxiliar de autópsia, dentro da estrutura dessas polícias. Então isso tudo técnicas. vai da legislação estadual mesmo, né? Da definição de cargos. É porque, minha dúvida é porque, por exemplo, aqui no DF, a gente tem servidores aqui na perícia que são da Secretaria de Segurança Pública, né? Tipo, eles não fizeram um concurso para a Polícia Civil, né? Eu fiquei pensando se nesses estados onde a perícia é fora da polícia, se poderia ser isso, assim, que os servidores que não são peritos são da Secretaria de Segurança Pública, mas não, né? Então tem um quadro próprio. Então, um quadro próprio, em Porque geral. às vezes, pra quem às vezes não quer fazer perícia, mas gosta do assunto, às vezes é interessante também fazer esses outros concursos, né? Fica a dica. Ah, sim. E tem gente Ou que com... talvez não tenha a mesma área de formação necessária. né? Isso. E tem gente da nossa formação, biólogo, químico, fazendo esses concursos como escadinha mesmo. Já vai ter um contato com a perícia, já tem um salário bacana, ou às vezes em horário diferente, acontece, auxiliar de perícia de manhã e perito à tarde. Aí o cara faz os dois, aí de repente passa primeiro para auxiliar, até conseguir passar para perícia. Acontece. Mas, Diego, então conta pra gente. A gente tá falando aqui de estudar, acho que prova objetiva, prova discursiva, mas além dessas duas provas, o que mais normalmente que a pessoa que está prestando concurso para perícia ou para as polícias que tem perícia vão precisar fazer, além dessas duas coisas, além da parte, entre aspas, intelectual? Tá, eu fiz uma estatística aqui que é quantos candidatos vão ficando pelo caminho. E aí vamos começar da objetiva, que dá uma ideia pro nosso ouvinte de aonde ele tem que depositar a maior energia dele.
Então a gente vai vendo o funil, né? E aí eu peguei aqui um exemplo de perito criminal da PF. No começo foram para a prova objetiva 18 mil candidatos. De todas as áreas, isso. De todas as áreas. Foram habilitados para correção da discursiva 336. 336 de 18 mil? Só? Mas esses foram Caramba. habilitados porque é nota de corte ou porque era previsão do edital que só ia ser um número X de vagas que iam ser... Quem fizesse Corrigidas. o mínimo de pontos. Pela segunda opção. O edital já define o número máximo de discursivas corrigidas. Esse é do penúltimo concurso, tá? Só para contextualizar, ainda não fiz do último. Vou fazer quando eu tiver tempo. Mas só pra gente entender aqui. Então, 336 foram ali o número de candidatos que o edital definiu, respeitado as últimas empate na última posição, que teriam prova discursiva corrigida. Então veja como o nosso funil já encurtou, como ele já afinou. 18.336. E aí eu vou responder a pergunta do Guilherme, mas só para comparação. Lá na saída do funil, quantos candidatos foram para a academia e foram nomeados? 127. Quer dizer o seguinte, se você passar da prova objetiva, você já tem mais de 30% de chance de se tornar perito criminal. E se eu tivesse feito essa estatística do último da PF, que nomeou todos os excedentes, ia dar mais. Ia dar, tipo assim, 60% de quem chegou na discursiva virou perito criminal. Mas explica o que são excedentes. Oi? O que são os excedentes, pra quem tá ouvindo? Tá, vai variar de concurso para concurso, tá? Tem concurso que define o número de excedentes, cadastro reserva, né? O nosso concurso foi assim, né? 20 imediata, 80 cadastro reserva. Todo mundo foi para o curso de formação. Tem concurso para perito que não elimina, né? Quem tá de fora dessas vagas do curso de formação e a pessoa continua ali numa espécie de cadastro reserva. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro, né, afunilamento é que, em geral, mais de 95% dos candidatos são eliminados na prova objetiva. Então isso deixa claro para quem está ouvindo a gente que, cara, você tem que depositar muita energia na prova objetiva. Pô, a gente vai falar do teste físico? Vamos, né? Que é uma etapa do concurso, você tem que passar por ela. Mas, cara, não adianta. Você tá com barriguinha sarada, levantando altos pesos, aqui na mesa correndo 10 km. Mas quem tiver a barriga sarada, mande mensagem pra gente. Manda uma DM. Com a foto pra gente conferir, se é isso mesmo? Pode ser baixo. Eu sou o pudor dessa mesa. Mas assim, não é pra galera descuidar do físico, né? Mas quer dizer o seguinte, cara, antes da prova objetiva... Não. O McDonald's velho. patrocina. Pera aí, vamos esperar o que o Diego tenha a falar pra ver se o McDonald's vai patrocinar ou não a gente. Não, o que eu quero falar é que não adianta você pensar em se tornar perito criminal se preocupando demais com TAF psicotécnico, porque o que reprova entre 95% e 98% dos candidatos é a prova objetiva. Então isso deixa claro que você tem que estar muito bem para a prova objetiva. Tem que estar lá no percentil 98, lá, tem que estar acima de 98% dos candidatos para chegar na prova discursiva. Prova discursiva reprova. Nesse concurso da PF, 39% dos candidatos, é muito, né? 39%, foram reprovados na discursiva. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Pô, o cara mandou bem demais na objetiva. Será que ele não sabia o mínimo para discursiva? Não, é falta de tempo. É gerenciamento. Você tá muito esperta. Pode virar. Isa, pode virar coach para concurso. Eu também pensei nisso, não sabe por quê. Eu achei que era isso também. Tem dois fatores principais para o cara reprovar na discursiva. Gerenciamento do tempo. É um tempo curto para fazer prova objetiva mais a discursiva. E o outro, fuga de tema.
Vou fazer uma pergunta... Vou fazer pra você mesmo, Isa. Você tá muito esperta. Ixi. Vai fugir ao tempo. Você olhou uma questão lá de geologia. Você identificou nela 3 comandos. Fale de... Não sei nem chutar geologia. Pedra, Pedra, oceano, rocha, Cristal. Rochas e areia. E a energia dos cristais. Então você identificou lá 3 comandos. A, B, C. Aí você tem que falar dos 3. Mas você olhou pro comando B, é como se eu estivesse numa cabine de avião, olhando aquele tanto de botão. Mas, cara, não sei nem errar o comando B. O que você faria na sua resposta? Eu coloquei. Na minha resposta, não sei se estou falando certo. Eu sei viu, que gente? não aconteceu com você, porque você sabia tudo no dia da discursiva. Sabia. Mas vamos supor que não. Tá. Vamos supor que Ó, não. Se fosse uma redação pra eu falar de A, B e C, eu falaria um parágrafo de A. Eu só sei o B, né? Não, você sabe o A e o C, mas não sabe nada do B. Eu falo o A, eu invento o B e falo do C. Muito bem. Muito bem. Não deixa de fora o B, não. porque é o seguinte, Tá ele, né? a correção da discursiva, ela é por comparação. Cara crachá. E muitas vezes, cara crachá, muitas vezes o cara que tá corrigindo nem é da área de geologia. Ele tem um padrão escrito por alguém da geologia e tem a sua resposta. E ele vai fazer o cara crachá. E aí, ele vai... Então só de eu ter uma palavra que bate. Tipo, Já ganhou os pontinhos aí na... rochas. Rocha. No B você copia o comando E da nesse questão, sentido, tipo... já vou dar uma dica aqui também, que aconteceu comigo no nosso concurso. Quando eu fiz uma questão assim, eu usei um termo muito específico que não estava no espelho, mas que estava certo. Que a questão perguntava como que você pode usar plantas na prática forense, a botânica forense. E eu falei de palinologia forense, que é você usar o pólen da planta para fazer algumas identificações de regionais, etc. E essa palavra específica, palinologia, não aparecia no espelho. Só tinha Então eles pólen. me deram errado na questão. Porque Aconteceu eu não falei comigo de também. pólen. Conseguiu reverter Eu fiz o recurso? Eu fiz o recurso, eu falei, olha, quando você faz o recurso, né, eles dão um espelho pra você. Eu falei, olha, apesar de não aparecer esse termo no espelho, ele se refere a essa parte aqui, então, enfim. É, E Você Mas deu você ganhou o você ponto? deu uma aula Você pra deu uma banca. Eu ganhei o pra ponto. banca. Eu Você não deu uma ganhei o aula ponto. pra banca. Ah, Eu não ganhei. E eu fiquei ganhei, muito puto. eu ganhei bastantes pontos até, na Mas verdade. sabia que Bacana. eu acho que o primeiro concurso que eu fiz sério, querendo passar assim, foi um concurso da área de geologia. E aí eu fui muito bem na prova objetiva, tipo, tirei uma nota muito alta, que eu não lembro como que é. E na prova discursiva eu fui reprovada. E foi depois, e assim, meu pai é professor de português, imagina, se reprovar na prova discursiva. É o auge da tesoura. Meu pai ficou, não é possível. Devolve dinheiro pra escola que eu paguei. E aí depois eu fui ver que, na época eu não sabia fazer concurso, não sei o quê. E na época, como eu já era meio acadêmica é ótimo, eu com 21 anos achando que era acadêmica. Entrou numa bolsa de pibique, já tava se achando. Acadêmica. A Nobel. E aí, nisso, eu meio que fui muito eloquente numa coisa que era muito papum, sabe? E aí usei uns termos e tal. E aí, por exemplo, eu lembro que a pergunta... Eu não lembro exatamente o tema da redação, mas era assim... Por que tal pedra não existe em tal lugar? E aí, eu expliquei, tipo... Tal outra pedra não existe, não sei o quê. Eu sei que eu enrolei e eu sabia a resposta e tirei uma nota muito ruim e fui eliminada do concurso. Caraca. Por causa dessa redação. Sabe o que muita gente faz quando não sabe o B? Fala, não sei o B, mas eu sei demais o D. Aí falou E me só- enfia o D lá dentro. Só que o D não Tem vai, nada a ver. não vai Não tá no bater, não vai espelho. dar match com nada No gabarito. do gabarito. Então, velho, aquilo ali é ruído dentro, né, do seu texto. Pegando o gancho aqui do Guilherme, ele falou que ele usou um termo, né, que não estava lá no padrão. E ele, né, conseguiu reverter isso. O ruim é que nem sempre o recurso é algo muito inesperado, o resultado. Pode ser bom, pode ser muito ruim e nada mudar. Mas aí eu dou essa dica para os meus alunos, que é, pô, você sabe um termo técnico e sabe 2 ou 3 sinônimos, cara, põe parênteses e põe o sinônimo lá dentro. Porque aí o cara vai entender, ele usou isso aqui, mas isso é sinônimo disso que tá aqui. Entendi. Então isso ajuda. E aí, na estratégia do eu não sei o B, né? Inventa. Mas inventa com categoria, eloquência. entendeu isso? Mas é Ó, trabalho. olha a pergunta que veio pro... Cara, eu sou muito mané. Eu olhei o edital de química e lá tinha química forense. Estudei todo o resto de conteúdo. Falei, química forense é só aplicar
os instrumentos na área de química. Achei que estava por cima da carne seca na química forense. Aí uma questão era, discorra sobre a análise pericial de obras de arte. Velho, eu olhei para aquilo ali e falei, velho, uma questão a menos. Então não era eu não sabia o aspecto B, não, eu não sabia a questão inteira. Era uma questão de 4. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso Aí, é o nosso concurso aqui? E aí pedia para falar de técnicas analíticas que poderiam ser utilizadas em obra de arte. Falei, cara, vou escrever várias técnicas aqui. Vai ser. E foi isso, eu consegui, nessa questão, 70% da nota. E nas outras eu realmente Técnica, sabia. Aí, tudo que você sabia de instrumento, batedeira, microfone. exatamente, vamos inventar com categoria. Podem ser utilizados os equipamentos, 2 pontos. Aí foi tudo. Escrevi Panela o de mínimo. pressão. Panela de pressão. Mas assim, Nossa. parece malandragem, né? Mas não é, são as regras do jogo. É entender como a minha dissertação vai ser corrigida e naquilo que você não souber, tentar fazer bons chutes do que poderia ter lá no padrão. Acontece muito do aluno errar um conceito, mas ele citou as palavras corretas. Aí o corretor olha e dá nota cheia pro cara. Porque o cara não tem muito conhecimento. Aí ele olhou e falou, nossa, várias palavras. Ah, certo. Ou seja, tem que saber usar o sistema. É isso. É Tem que isso. saber fazer prova, né? Isso, você tem que exatamente conhecer Uma dúvida, o Diego. sistema. O recurso da prova discursiva, ou qualquer recurso, ele não pode diminuir a sua nota, pode? Vamos dizer assim que em 99,9% dos casos, não diminui. A IDECAN resolveu inovar nessa área. Bom, é sempre bom quando uma banca inova. Essas bancas aí, né, muito famosas, bem tradicionais aí, inovando no mercado de concurso. A IDECAN resolveu inovar no concurso da PFOS e ela diminuiu sim a nota de alguns candidatos, mas via de regra não deveria. Eu ouvi uma análise mais técnica de um professor de direito administrativo, que a banca não diminui sua nota, porque se ela diminuir, em tese, pelos princípios do direito administrativo, os quais eu entendo muito bem, não é verdade, mas enfim, segundo esse especialista da área, se a banca diminui, ela teria que te dar um novo prazo para recorrer desse novo desconto. Então, como as etapas têm data, têm cronograma, em geral, ou aumenta ou não muda nada. Entendi. É porque eu ia falar justamente isso, que às vezes também, tipo, o não você já tem, né? Então, às vezes vale a pena pedir recurso. Buscar humilhação. A minha Exatamente. A minha orientação é entrar sempre. Mas E não agora- é só, quando eu fui mal. É sempre. Eu fiquei com 82 na discursiva, com recurso foi para 86. Então, eu saí de quarto e fui para segundo. Cadastro para vaga imediata, com o recurso. Bem, fica aí o meu beijo pra IDECAN, parabéns aí pelo precedente. Parabéns. Nota 2. Parabéns. Mas seguindo no funil aí que a gente tava lá depois da prova né? discursiva. Vou falar voltando ao McDonald's. Voltando ao McDonald's. Então, beleza, muita energia na prova objetiva é ela que reprova. Na discursiva a gente passou vários bizus aqui de como, né, usar o sistema a seu favor, mesmo quando você não sabe. Cara, tem que siga os comandos da prova. Mas na PF, 39% dos candidatos foram É reprovados. porque não tinha esse podcast ainda, eles não ouviram. Exatamente. Acho que pelo menos 30% do salário dessa galera que passar agora por causa dessas dicas vai ser Exatamente. nosso. Aí, ó, boa, Espero boa. Pô, que pague. churrasco é nós. Eu só quero churrasco. Vamos que eu minha não quero- prótese caiu, eu tô precisando pro outro. Ó, depois da discursiva veio o teste físico, que também é importante, né? E aí, 30% também reprovou. isso? No penúltimo da PF. No Só último, sobrou tá? 30%. Que tipo, Vai, 30 de 30, Ah, né? 30 de 30. Não, que assim, tipo mas... de exercícios que tem? Um crossfiteiro médio passa? Em tudo? Tá variando muito de edital para edital. A PCPB
tá o concurso em andamento, vai ser daqui 1 ou 2 semanas o TAF e tem só corrida. No nosso teve mais coisas, né? Tem o meio sugado, abdominal, que mais? Barra e Na a PF tem corrida. natação, né? Que normalmente a galera PF reprova tem bastante. E nem é porque assim é tão difícil. É porque porque muita não é gente não costume, sabe né? nadar, É. né? Aí, Aí dificulta, né? Aí Também. a execução do Não exercício. tem um teste de afundar, não? Acho que a única dica aí que eu penso nesse sentido é sair o edital, não espere, claro que não vai ser o seu foco, como o Diego falou, né? Gaste sua energia na prova mesmo, mas também não deixe pra criar condicionamento físico em cima da hora, porque não vai rolar. pode Até pra- rolar lesão, né? Até pra aliviar o estresse durante a parte de estudo, Sabe por é bom, né? Sabe por que eu falo assim? Não é uma regra, assim, treine pro TAF antes da Da prova? prova. Porque assim, eu acho que é importante, se você tiver esse tempo, pô, diminuir a ansiedade, né? Ter o benefício da saúde. Mas, cara, vou pegar o meu exemplo aqui. Eu morava em Anápolis e trabalhava em Goiânia. Na verdade, Santo Antônio de Goiás, que é Muito perto longe de um do Goiânia. outro. Hã? Muito longe um do outro. Não, 50 minutos de carro, vai. É quando eu tava de motorista, eu tinha que pegar os colegas em casa, né, buscar. Então, era 1 hora, por exemplo. 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. 9 horas na Embrapa, trabalhava na Embrapa na época. Então, resumo do meu dia. 11 horas do meu dia, eu estava trabalhando. Ou dirigindo, ou pra ir ou pra voltar. E não tinha nem podcast pra ouvir no carro. Não tinha essas dicas aqui. Então, cara, eu tinha 2 opções. Eu sabia o quanto de conteúdo que eu tinha, eu resolvi estudar meio que de última hora. Ou eu estudava todo o tempo que eu tinha, ou não ia passar na prova objetiva. Então não tinha... e final de semana eu estudava de manhã, tarde e à noite. Foi no ritmo do Vitor, mas eu ficava 11 horas do meu dia por conta do trabalho. Então naquele momento era inviável para mim fazer uma academia. Enfim, mas se você tiver o tempo, o ideal é você começar a se condicionar antes da prova objetiva. Só não dá para jogar todo mundo nesse saco, é obrigatório, porque às vezes tem gente que não vai conseguir. O cara trabalha na indústria, muitas vezes ele também fica 10, 11 horas fora de casa, e muitos estão. Eu tenho alunos que trabalham na iniciativa privada e estão estudando para perícia. E aí tem um detalhe, depende muito do edital. O concurso da PF é meio traiçoeiro nesse sentido, porque o TAF é muito perto da prova objetiva. Mas quando a gente pega outros concursos, tem uma distância maior. E aí você tem um tempo maior para se condicionar. O nosso foi quanto tempo? A nossa prova foi em junho. E foi dia 7 de janeiro, tá? O TAF em janeiro, então foram 6 Meio meses, ano aí, né? Acabou com o Réveillon de muita gente, né? Eu lembro por causa disso. Eu perdi 14 quilos depois da prova objetiva para me condicionar para o TAF, mas é o que o Guilherme falou, acabei lesionando o joelho, quase deu errado, então assim, o ideal é, se você tiver condição, tiver tempo, já vai se condicionando antes da prova objetiva. E se você tiver condições também de contratar um profissional da área que consiga te guiar nesse processo de uma maneira que você não se lesione, né? E que monte uma rotina de treino que seja mais adequada até para o seu estilo de vida, também é muito bom. Isso. Uma ótima dica, né? A gente falou da utilidade das outras coisas, né? Da matéria que cai na prova objetiva e tal. O TAF tem utilidade prática para um perito criminal? O que o TAF tá medindo, né? Tipo... É bom que eu tô aqui como convidado e recebo perguntas que eu acho que vocês têm mais condição de responder do que eu. Atualmente estou em trabalho de laboratório, então, cara... você não tem que ficar levantando lá muito eu equipamento. acho, a minha A gente opinião... carregou um cilindro esses dias, né? A gente não, né? Você. Porque Mas se não tiver... eu fiquei segurando na porta pra você passar com o cilindro. A Isa foi só no apoio moral. Então, o que eu acho? Que a perícia tem isso, essa é a minha opinião, mas quando eu olho o edital de perito, eu vejo uma outra opinião das instituições policiais. Então, um cara cadeirante, ele pode trabalhar no laboratório, né? Tem outras atribuições, outras perícias internas que, né, perfeitamente adaptável ali para um cadeirante, por exemplo. Mas quando eu olho edital de instituição policial, prevê a vaga para PNE, PCD,
mas fala, todo mundo tem que passar no TAF. Então, a depender da condição que a pessoa tiver, 0 chance de passar, né? Em todas as modalidades do TAF. E nos exames médicos, né? Oi? E nos exames exames médicos, que é um absurdo, sim. Que acho aonde as pessoas... Isso que eu ia falar, cara, isso é um absurdo completo, porque se você tem uma seleção de vagas PCD, né, cara, tem que ter a vaga. Isso eu entendo que seria uma diretriz de que o órgão deveria adaptar as suas demandas para aquele tipo de gente que está fazendo esse concurso específico. Exato, e tem espaço, a gente conhece, né, as nuances da perícia, os vários tipos de atividade e vê que tem espaço, né, ô Marcos? Sim, eu acho que tem. Então, e aí o que acontece na prática, as vagas reservadas para PCDs, elas viram vaga normal, porque ninguém ocupa. Então, assim, respondendo a pergunta do Vitor, eu acho que algum condicionamento físico é importante para algumas atividades, né? O trabalho de campo, ele exige um pouco mais da gente e das situações que a gente pode passar. Sei lá, uma prisão em flagrante aí, você, né, dentro da viatura, indo para um local de crime e se depara com um flagrante ali que você tem que agir. Então, para essas atividades, de repente, um condicionamento pode ajudar. Mas dizer que isso é condição essencial para desempenhar qualquer atividade pericial, acho que não. Só rapidão, tem uma pergunta aqui dos ouvintes pelas redes sociais. Opa! É a pergunta. Acho que minha já mãe? foi. É minha mãe? Valeu. Não, Sua mas mãe acho que já pedindo foi pra você me meio convidar respondida pra por aí. A pergunta é: a prova é muito surreal? A prova. Do TAF, objetivo Não, qual? Em tá geral. genérico aqui. Tipo, a prova não. quer dizer o concurso inteiro, eu acho. Né? Cada um. E o que você acha, Isa? Não, acho que não. Tudo é possível. E vocês? Não, eu acho que muito pelo contrário, pelo menos na área de biologia. Eu achei que a prova ela tem uma vastidão muito grande, mas os temas são um pouco aprofundados. Então é mais uma questão de você saber de tudo que pode ser perguntado, para que ninguém pergunte para você que é palinologia e você não sabe, mas não são conceitos muito, muito complexos, não. Eu acho que nessa questão eu também concordo. A prova, você tinha que saber muita coisa de biologia, mas não de uma maneira muito aprofundada, concordo. Mas eu acho que a prova, pelo menos a da PCDF, ela foi muito extensa, e imagino que seja parecido nos outros lugares. Em questão de etapas, assim, são muitas etapas, é muita coisa que você tem que fazer, e isso tem um certo custo psicológico, digamos assim. Tem que ter uma certa fortitude mental pra, sei lá, dar uma espairecida, assim, não ficar... Tipo, sei lá, eu tenho a impressão de que, por exemplo, tem gente que coloca todas as fichas nessa prova e vai dando uma enlouquecida, assim, no meio do processo, porque é muita etapa e foi como o Diego falou, tipo assim, tem recurso, aí tem sei lá o que, então assim, o espaço de tempo entre as etapas demora às vezes, e aí você fica ocioso nesse tempo às vezes, então assim, tem que dar uma liberada também. E uma sugestão que a gente pode fazer para todas as bancas do universo: tentem ter um cronograma, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque o que eu conheço de gente que adquiriu ansiedade nesse período, porque o cara, ele não fala quando ele vai lançar o resultado, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 3 meses, pra quem tá vivendo aquilo e aquilo é uma coisa que tipo, te consome, né? Principalmente se você foi bem na primeira etapa, na segunda etapa. Cara, todo dia você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é entrar no Diário Oficial pra ver. E você falou, Gui, que tem um custo emocional, mas também tem um custo de dinheiro, né? Porque quem não é do estado onde fez a prova, a cada etapa tem que voltar. Aqui no nosso caso, no DF, a cada etapa tinha que voltar aqui. Então é muito caro, né? Às vezes a pessoa... E não tinha muita antecedência, né? Semana que vem isso. Eu não muito quero caro saber o comprar que uma você tá passagem. fazendo, quantos voos tem aí da sua cidade pra cá, mas semana que vem aí e traz os documentos. Tem outras coisas que custam mesmo, né? Tipo, exames médicos custam, você tem que pagar, e tem toxicológico pra fazer, é pra pagar também. E eles têm validade, né? Tem validade, se você fizer com antecedência grande, não vai valer na hora que você tiver que entregar de fato. E então... às vezes você fizer muito perto, você não tem eles em mão a tempo de entregar. Tudo tem que ser medido Mas assim, voltando à pergunta do ouvinte, a prova não é surreal, né? Assim, é extensa, mas eu particularmente tive mais dificuldade na parte de direito, porque eu não sei vocês, mas eu na geologia eu tenho muita facilidade de ler e tudo, mas pro direito eu sou a negação. Aí eu tinha muita dificuldade com as questões de direito penal e processual penal. E aí o que eu fiz, o que me ajudava na prova, eu fazia muito exercício, porque eu não dava conta de estudar, então chega uma hora que você vai vendo que os exercícios sobre uma
um determinado assunto acabam se repetindo. E aí acaba que é o que mais cai nas provas mesmo. Então minha dica pra quem tá estudando e quer ser perito é fazer muito simulado, muito exercício. Aprendi na força bruta. Eu aprendi na prática. igual lá no laboratório, obrigada. Carregando cilindros. Isso aí serviu muito pra mim também, fazer exercício. Eu tinha uma meta de estudar por dia, eu tinha uma meta de quantos exercícios eu tinha que resolver até a prova. Então, isso daí foi bem importante. Hoje tem várias estratégias de estudo diferentes, mas tem uma galera que hoje que já defende o estudo muito mais por questão do que por estudo teórico e tal. Confesso que eu sou da escola tradicional, eu sempre estudava teoria para depois resolver questões, mas eu conheço gente que gastou muito mais tempo com questões e foram aprovados. No nosso curso de formação, lembrei do Bernardes, ele disse que só resolveu a questão para a prova final do curso de formação e tirou 98. Então o cara sentava na frente e resolvia a questão, daquele banco de questões que a gente criou. Então assim, um exemplo aí, óbvio, né, não dá para pegar a parte pelo todo, mas eu conheço outros exemplos da pessoa estudar muito mais por questões do que pela teoria. Isso explica muita coisa no laboratório. Acho que tem um pouco... Acho que o concurso também tem um pouco de autoconhecimento, assim, né? Tipo, nem tudo vai funcionar, obviamente, você tem que entender o que funciona pra você. Porque, por exemplo, eu gosto de estudar fazendo resumo, que é uma coisa que todo mundo indica não fazer, porque é uma coisa que demanda muito tempo. Mas pra mim, por algum motivo, funciona muito bem. Né? Ajuda muito, eu consigo ter uma fixação muito boa. E depois que eu faço o resumo, é o meu material de referência para as minhas revisões, como você falou, periódicas, né? O nosso material de referência. Mas era tipo isso mesmo, eu saía passando resumo aí pra galera. Mas então assim, se eu fosse nessa onda também de tipo ouvir 100% o que as pessoas falam, eu não estudaria dessa forma. Sim. Então cabe muito também de você entender como que você funciona e se adaptar. Por isso que você precisa de um monitor ou de uma coach. Eu tô vendo aqui que eu tô tendo aqui possíveis concorrentes aqui. Acho que eu vou até abrir meu conseguindo. Que isso, velho. E o lema da Isa vai ser: o McDonald's pode. Mas quando vocês falam esse negócio de concorrente, eu lembrei que quando eu tava fazendo concurso, eu ainda pensava nisso. Falei, nossa, quando eu passar, começar a trabalhar, uma coisa que eu vou fazer, eu acho que vai ser trabalhar nesse sentido, né? De conversar com outras pessoas, treinar o pessoal, indicar o caminho das pedras. Mas eu criei uma ojeriza tão grande por concurso que eu simplesmente não conseguia, assim. As pessoas até me pediam, você tem alguma dica, tem um material pra passar? E eu acho que eu bloqueei. Eu acho que também tenho preguiça pra caramba. Nossa. Então, eu não vou ser seu concorrente de forma nenhuma, pode ficar tranquilo. Não, mas eu acharia bom ter vocês aí com... como é que fala? Parceiros aí. Tá oferecendo emprego, então. Né? Você é o único químico, Inclusive, se você precisar de um biólogo, piscadinha. Vamos expandir a monitoria aí. Não, mas também nunca foi um projeto meu, assim, dar aula para concurso e tal. Meio que cair de paraquedas, assim como foi a minha chegada na perícia. Tá aí, vou fazer. E aí, por conta do resultado aqui, na prova de perito, o pessoal do Estratégia Concurso me convidou para escrever um PDF. E aí, meio que sem saber como fazer e tal. Diego, você é muito modesto. O Diego é o melhor professor que eu conheço. E eu posso falar para os ouvintes que estão aqui, a gente é coleguinha de laboratório, ele é meu colega de altas aventuras, e tudo que a gente precisa, o Diego sabe explicar, e sabe explicar muito bem. Então, assim, ele caiu de paraquedas no Estratégia, mas vocês que tiveram sorte. Mas estratégia. Vocês, estratégia. Mas se tem um lado bacana de... eu me queimando com os meus alunos. Se tem um lado bom de ser professor, é você se obrigar a estudar, né? Sei lá, eu escrevi uns 80 PDF, cada PDF uns 70 páginas. Cara, você vai abrir um monte de livro, um monte de artigo, então assim, você não tem muita opção a não ser estudar muito, né? Pelo menos na minha área de química.
E aí, a química que a gente estuda para concurso se aplica muito ao dia a dia da perícia criminal. É por isso que, eventualmente, eu sei o que a Isa pergunta de química, mas ela também me dá aulas de geologia. É que eu acho que a gente vê aquele PDF lindo, maravilhoso, e a gente fica pensando assim, tipo, caraca, véio, esse bicho sai pra caralho, né? E sim, sabe, mas não para pra pensar que estudou muito, né? Tipo assim, ele não chegou e cuspiu informações do cérebro dele naquele PDF. Ele foi pesquisar. Podia ser, viu? Porque ia ser bem rapidão. Exatamente. E a gente tá falando de gente que sabe muito, que passa papel. Vamos falar do lado contrário também. Chega pra você... Gente que não sabe nada. Exatamente. Chega alguém que você fala assim, velho, não Desiste. tem condição. Não dá pra explicar. E assim, quando chega uma pessoa nesse estado, que você vê que, cara, não vai pra frente, que a pessoa não, sei lá, não tem uma base, a pessoa não tem nada que precisa, não tem tempo, não tem disposição. Como é que é? Você joga real na pessoa e fala, cara, tá complicado aí, talvez você... Vai fazer outra coisa. Oi? Vai fazer outra coisa da vida. Tenta... Eu já presenciei uma conversa dessa uma vez. Isso foi um professor falando para um aluno, falando, olha, você não tem o que é necessário para esse tipo de vida. Talvez você deveria repensar isso daí. Caraca. Mas, cara... Eu lembrei de uma piada Assim, retardada. honesto, né? Assim, vendo isso ao vivo, eu pensei, caralho, que coisa escrota. Mas aí depois Mas você vai fazer o quê? Você vai deixar a pessoa... Não, e ele economizou um tempão daquele cara que tava lá, porra, se matando ali no após, que não ia dar em nada. Aí o professor falou, velho, esse não é o seu esquema. Você pode não ter percebido, mas não é o esquema pra você. Mas às vezes você pode falar pra pessoa, tipo, voltar algumas etapas, né? Tipo, sei lá, você tá tentando passar numa prova pra perito, você não sabe matemática básica. Cara, Volte não, 4 pega um livro de casas. matemática da 8ª série e vai estudar pra... Porra, mas... Não, é tipo assim, só tô falando... não tô falando pra falar isso, mas assim, existe essa opção também, né? De voltar um pouco pessoa, e... Você cai na casinha do Marcos no jogo e tá lá, volte 4 casas. Banco imobiliário. Não, é melhor do que falar, tipo, não, você não serve para isso. Não, mas não serve que fala... Isso é muito determinismo. É porque eu já fiz alguns concursos, eu já fiquei uma época perdida na vida. Já fui perdido, depois eu me encontrei. E eu comecei a estudar essa parte de matemática financeira, contabilidade para concurso. E eu percebi que não é a minha onda. Cara, eu acho que eu estudei, sei lá, 1 ano disso, fazendo cursinho e tal. E eu não sei nada, zero. Não aproveitei nada disso. Então, É o meu nível de conhecimento nos direitos que eu estudei pro concurso, né? A gente estuda na marra e vai lá e faz, e depois aquilo não parece útil, você acaba perdendo. Mas, quer falar isso antes de eu responder a dúvida do Marcos? Então, Marcos, assim, o que eu acho, velho, que olhando a perícia criminal, eu diria que é um ponto fora da curva em relação aos concursos. Vou explicar a minha observação. Eu vejo uma galera, sobretudo aqui na PCDF, claro, uma galera muito fora da curva, velho. Assim, que, sei lá, tô aqui trabalhando como perito, tô fazendo nada, vou passar no vestibular de medicina e vou fazer medicina, vou fazer direito, entendeu? Tipo assim, uma galera, velho, que tem fome de conhecimento, assim, então eu acho que a gente como é que fala? As pessoas que procuram esse cargo, muitas vezes é um pouco diferente da média da população. Mas aí quando eu pego o restante dos concursos, e olha que eu trabalhei Governo Estadual de Goiás, trabalhei na Embrapa como técnico, Embrapa nível superior, Agência Nacional da Mineração, fiz concurso de professor também, já me arrisquei. Mas em todos os órgãos que eu trabalhei, as pessoas que eram servidoras públicas, elas, assim, no geral, né, elas não eram excepcionais em QI, mas elas tinham algo em comum. Todas eram esforçadas. Então, acho que o segredo de passar em concurso não tem tanto a ver, assim, com a sua afinidade para... A Isa falou que tinha muita dificuldade para direitos. E ela tá aqui, né? Não lembra... Desculpa te pegar como exemplo. A amizade faz isso. Eu menti. Na área de direito, né? Por enquanto, né? Mas assim, o que eu queria dizer é que e eu me considero desse grupo, não dos excepcionais, da galera que se esforça muito num objetivo. Eu sou mais esforçado eu também me encaro assim também. Cara, mas isso que sou você mais falou é esforçado real, que bicho. inteligente. Você entra aqui e você vê uma galera que é muito fora da casinha. E chega a ser um pouco intimidador e você fica se sentindo até um pouco mal por não ser desse jeito.
Mas é Síndrome do ok. impostor, também sofremos. É ok a não Embrapa ser não assim. tinha... Mesmo as pessoas excepcionais que você tá falando aí, acho que elas pensam a mesma coisa. Na Embrapa não tinha recondução, eu tive que ficar aqui humilhado mesmo. Carregando cilindro. Carregando cilindro. Carregando o cilindro Tem que sobrar pra mim, isso. né? Carrega aquele peso ali. Mas assim, só pra, na verdade assim, pra fechar o raciocínio, no sentido que eu não sou o cara que vou condenar alguém e falar, velho, você não tem jeito. Porque eu acho que tem jeito, mas o que o Vitor falou é verdade. Não adianta eu querer entender derivada integral se eu não sei matemática básica, né? Se eu não sei inverter o sinal quando muda de lado numa equação. Então, volta umas casinhas atrás. E acontece na química. Então, assim, eu tenho aula de introdução à química. Então, eu falo, sei lá... Na monitoria, você diz? Ou... Em tudo. No estratégia, na monitoria... Eu quero fazer. Modelo atômico. Modelo atômico. Vocês SPDE. estão debochando, mas semana passada, o dia que tava me explicando as teorias ácido base. Mas também não é tão trivial, né? Obrigado. Que isso. Mas enfim, então assim, o que eu acho que é o que o Vitor falou, você volta uns passos atrás, você só não pode achar que, vou chegar lá e já vou bater o pênalti. Então, cara, você não sabe nada de química, vamos começar com modelos atômicos, vamos começar com estequiometria, senão você não avança. E eu vejo uma galera que às vezes tem dificuldade, mas pela insistência ao longo do tempo, tem gente que vai demorar 7 meses, tem gente que vai demorar 3 anos, mas consegue, em cima da persistência. Então, assim, eu nunca bati essa real, assim, de achar que o aluno não poderia. Que eu acho que pesa mais a persistência do que o QI. Tem gente que é muito boa, tem um QI muito bom, mas não tem constância no estudo e não vai pra frente. Eu achei que ele ia falar, tem gente que é muito burra, mas... Não. mas persiste e vence. Tá aqui sentado nessa mesa, do meu lado esquerdo. Beijo, Isabela. Isabela, seu rabo. Olha. Agora eu fui abaixo. Não vou mais no almoço. Mas eu acho que Mesmo se você for É ok burro, ser normal. é uma corre brincadeira. atrás. Tá tudo bem. A gente tava falando do funil do Diego aí. Ah, a gente Não, mas acabou o funil. Uai. O funil é o seguinte, A gente nem reclamou do A psicotécnico. gente falou do funil do Diego. Não, o Marcos tava, Eu perdi essa conversa. Falamos o Marcos tava querendo chegaram acabar no- com a história aqui. Onde eu estava? Tudo. Agora eu entendi como é que no outro podcast chegou naquele assunto lá, né? É desse jeito. Vai afunilando. Você falou que não, não sabia Chegou como no chegaria. podcast, hein, Menegói? Gente, a minha mente, ela funciona de maneiras misteriosas. É só isso que eu quero dizer. As conexões nem sempre são óbvias. Mas só para finalizar então, as outras duas etapas, que é exame médico e psicotécnico, em geral é onde as pessoas podem se preocupar menos. A taxa de reprovação é 5%, então é 1 em 20. Então, meu amigo, você tem que ser 19, um desses 19 que tá passando, dos 20. Exame médico é basicamente entregar, né, todos os exames médicos. Se der alguma coisa der errada, faltou alguma coisa, volta Repete, lá, né? repete. Gente, ó, não deixe pra fazer de última hora, porque às vezes o examinador vai falar, você precisa fazer um exame adicional. Sim. E aí você precisa ter tempo pra fazer esse exame adicional. Pro Tempo resultado hábil. sair. Sim. Exatamente. Então não deixe pra fazer de última Não, hora. Boa dica. e vamos concordar aqui, né, que é engraçado que você deixou pro último o exame médico e o psicotécnico, porque o exame médico ele te enlouquece, porque o pessoal fala, tem que fazer os exames aqui com o carimbo, a assinatura do médico, com o nome completo, CRM, e não pode ser digitalizado, tem que ser ali o carimbão. Carimbaço. Aí fica o coitado do concursando falando assim, doutor, cara, me desculpa, eu sei que é chato pra caramba, mas é exigência do concurso, será que o senhor poderia assinar pra mim, carimbar e tal? Cara, todo médico que eu ia, eu já tinha que fazer essa ladainha de pedindo desculpa. Cara, teve um médico que eu fui, na época eu tava fazendo muita corrida, atualmente o meu físico não deixa transparecer, mas eu era corredor de rua. Algum dia, né? Algum dia eu fui. Exatamente. Ele vai postar uma foto no stories. Vou postar uma foto. Antes de ser pai, eu corria. Antes de ser pai eu corria.
E aí eu tava no auge, né, da forma física na época, do que eu já cheguei, né? Aí eu fui fazer aquele exame cardíaco e o cara botou assim, diagnóstico, bradicardia do atleta. Aí eu falei, cara, o que é bradicardia do atleta? Ele falou, não, é porque você tem um condicionamento físico bacana, então você tem os batimentos mais lentos. Ah, eu tinha isso também. Aconteceu a mesma Aí coisa eu comigo. falei pra ele, dá pro seu só escrever normal? Tipo assim, dentro dos parâmetros da normalidade. E ele mudou pra mim, ele falou, não, tudo bem, paciente normal. Porque até isso, cara, você fica paranoico, você não sabe o que a banca vai pegar pra te reprovar, sacou? Sim. Imagina te reprova porque você é Exatamente. atleta demais pra ser policial. Não, é capaz de cair pra um cara que não vai nem saber o que é bradicardia do atleta e vai falar, aí ó, o cara tem bradicardia, ele tá quase morto. Tira esse cara daqui. A galera é muito enjoada mesmo. Nessa etapa tem que tomar bastante cuidado. A última etapa, que é o psicotécnico, eu não sei se está liberado falar isso aqui e tal. Tá liberado falar o que você quiser. Mas porque a galera fala que é errado, né? Se preparar para o psicotécnico. A única coisa que eu digo é o seguinte: todo mundo foi atrás conhecer o psicotécnico, sabe? Todo mundo que eu conheço e foi atrás de se informar, passou. E quem não foi? Não. Eu conheço gente que não foi atrás de nada e passou, mas todas as pessoas que eu conheço que reprovaram estavam nesse grupo de não vou estudar, não vou saber o que acontece e vai dar tudo certo. Seguiu aquele conselho, responda do seu coração, né? Não tem resposta errada. Não tem resposta errada. Só que se você responder de uma determinada maneira, eu te reprovo. Cara, eu não estudei e eu me arrependi amargamente quando eu vi todo mundo do meu lado fazendo as questões na velocidade da luz. E eu demorando um século pra lembrar qual que era o rostinho do José das Cruzes lá, das Couves. Quem é esse? Tá vendo? Você não lembrava o nome da pessoa, ela não lembra que Alguém fez não a passou prova. na memória. Não lembra nem. Alguém não Não passou lembra no que teste existiu a da prova de memória. Que é isso? A gente fez isso? Sim, tinha que pegar o rosto da pessoa e Sério? falar o nome dela e os negócios lá. Ah, não lembro disso não. Reprovada. Geólogos não se lembram desse exercício. Depois que eu fui mãe. Depois que eu fui mãe. Então, sim, recomendo estudar. Dá uma olhada. Vai Dá uma atrás, olhada, dá uma olhada. entenda. Pra saber pra como que você que é vai o teste. deixar? Isso, Assim, pra que não- seja Põe pego no de Google. surpresa. Pra que você vai Google, deixar nas mãos do destino, Manual né? psicotécnico. Como é que é? Põe no Google, manual do psicotécnico. Só pra ver se tem alguma Os coisa. De psicólogos repente, cancelando essa tabela. De repente aparece alguma coisa. Não, mas ó, eu lembro que quando rolou isso, eu falei, cara, e como é que eu vou fazer, né? Aí, inocente, olha só, que pessoa inocente. Eu fui até uma clínica de psicologia e falei, meu, cara, eu queria saber como é que essas coisas funcionam e tal. é muito inocente. Velho, é muito inocente, O né? único lugar que você não poderia Você ir. não, que eu não. Exatamente. A mulher falou, não, a gente não pode falar, porque é um sigilo, se você souber, o teste não funciona e tal. E aí, velho, tipo, eu fui que nem o Menegói, velho, uma vez. Aí, cara, todo mundo voando no teste. Eu falei, pô, ou só tem gênio aqui na minha volta. Não, e era na prova de raciocínio lógico. Eu falei, caralho, eu sou a pessoa mais burra Exatamente. que não tem condições isso. Mas dito isso, teve uma colega nossa, do nosso curso de formação, que a irmã dela é psicóloga, e a irmã dela falou isso pra ela, tipo, não olhe e tal, não precisa papapá, ela reprovou Aí. no psicotécnico. É isso, o recado é esse. Cada um Depois você vai me falar tira dele o proveito, o seu, né, a sua mensagem. Mas todo mundo que reprovou está nesse grupo de falar, não vou atrás de pesquisar. nenhuma informação e vamos lá e vai dar certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas, cara, você chegou aqui, velho, você já gastou tanta energia nesse funil, não no meu funil, tá, Mas Guilherme? agora é sério também, tipo, assim, você tá tão ansioso e tão nervoso no momento da prova, que eu acho que às vezes se você chega nela cego, sem saber o que vai acontecer, essa ansiedade, ela meio que já, de certa forma, tira os resultados padrões do enviesa, teste. Enviesa o teste. Então, assim, pelo menos você entender o que você vai chegar lá na hora, o que você vai ter que fazer, entendeu? Assim, o que você vai se deparar. Ter um pouco de prontidão nesses Até aspecto. porque os testes são as coisas meio aleatórias, assim, né? Se você escuta pela primeira vez falar que você tem que ficar fazendo pauzinho um do lado do outro. Os psicólogos parece- vão cancelar. Cara, mas assim, Não é parece um amargo, negócio Vitor. meio... Tem uma Não, tô ciência falando por assim... trás. Não vou falar os gestos que foram feitos nessa mesa agora, mas beleza. Que gesto, Não, mas eu concordo com Mas eu acho que é uma parada muito, né? a partir do momento que você entende o funcionamento do negócio, você pode até falar assim, tá, entendi, agora eu acho que faz sentido e tal.
Mas te tira o nervoso. Mas dito isso também você não precisa ficar neurótico, né? Porque nesse Não, teste não mesmo fica. de fazer pauzinho, tinha gente que decorava quantos pauzinhos tem que fazer por minuto. Tinha o RPM dos pauzinhos na cabeça. Sim, E pra saber quantos que tinha que fazer no final. Isso aí Achava já uma música no ritmo dos pauzinhos, é né? beijo. Já né? cantando. Não. Oh, mas- Essa não, porque essa é devagar. Mas quando você... Não dá pauzinho suficiente. Essa é pra Não, mas acho que é ressuscitar. essa pra mesmo, é. ressuscitar, viu? Quem tiver É, na isso Não dá Stay na 60 live. BPM? Stay Acho que na é. live. Oh, mas... Ressuscitação, mas não nos pauzinhos, né? Não, nos pauzinhos também. Era essa também? No Era pauzinho? essa? Não, Eu acho que sério? era. Não, né? Você era o cara que fazia Eu a não sei. musiquinha na cabeça? Ah, eu acho que era. Ele Eu acho que cantava era alto essa. pra... Pra desestabilizar os assistir concorrentes. dominância. Não, dá? Fiz aqui no papel agora. Não, acho que é. Eu acho que tinha que ser aquela tchim, tchim, love me. Cancela. Reprovado, tá vendo, Reprovado. gente? Por isso que você precisa estudar, psicotécnico. Porque tem gente assim que passa, né? E aí você não Eu pode... tô sofrendo bullying nessa mesa aqui. Oh, Eu sou a mas- única mulher. Isso é misoginia. Mas mesmo quando você mergulha um pouco mais no teste, entende a lógica dele, por exemplo, um teste de personalidade, você vê que tem um pouquinho de subjetividade. Não no teste em si, que é o seguinte, eles querem que você esteja entre alguns percentis. Tipo assim, entre 20 e 70 para agressividade. Você não pode ser o cara muito explosivo, nem tão... Nem banana. Então, nem tá- banana demais. tá assim. Mas, cara, quando você olha diferentes editais, PM, DF... Não, vou pegar só perito, vai, a gente tá falando disso. De diferentes estados, esses percentis mudam. Pô, então, sei lá, o perito ali no Nordeste tem que ser mais calmo, né? Pra A beira-mar, galera anda com faca no bolso aí. tá na beira-mar, ou... Ou Cara, não contrário, faz né? sentido. É, tem que ser mais nervoso porque, pra romper o marasmo ali, né? Exato. E tem concurso que nem Nem diz. quais foram os percentis adotados para aprovar ou reprovar. O cara é reprovado sem saber em qual percentil que ele ficou, né, e em qual parâmetro que ele foi reprovado. Então, assim, poderia ser mais transparente no sentido, olha, o perfil aqui psicológico é tanto de agressividade, tanto aqui de generosidade, sei lá mais o que avalia, para a gente ter um entendimento. Agora, quem é que em sã consciência não vai querer ficar dentro desse percentil? Depois de ter passado em todas essas etapas. E por que a perícia tem que ter um só perfil de perito? Né? Isso não quer dizer que o cara vai ser, né, o melhor perito, às vezes outras habilidades poderiam ser avaliadas. Mas enfim, tá aí, a gente tem que dançar conforme a música, né? Tem Por que- acaso vocês já tiveram curiosidade de olhar a publicação sobre isso? Tipo, sobre a validade desses testes e aplicados a concurso, alguma coisa do tipo assim? Eu não, depois que eu fiz, a última coisa que eu queria... Cara, eu fiquei agora bastante curioso, eu vou procurar isso. Mas vocês validade em relação ao quê? A Depois que- mensurar coisas reais e, né, e... Cara, eu já nunca vi nenhum estudo, já conversei com uma pessoa da área. O que ela me disse é que esses testes eles são muito interessantes quando aplicados num contexto muito maior do que uma prova de 4 horas. É muito difícil, se não impossível, você acessar a aptidão psicológica ou psiquiátrica ou psicotécnica, sabe como é que fala isso, de um candidato, principalmente ele está sob pressão, porque ele não está ali livre para expressar o seu eu verdadeiro, mas que isso se você está acompanhando uma pessoa, faz um teste hoje, outro teste daqui a uma semana, e você vai colocando isso com conversas e consultas e uma análise ali, tipo, pessoa a pessoa, isso pode Dá umas ajudar. indicações, né? Não, eu sei que o teste para ele ser usado, ele tem que ser validado, né? Tem um manual do teste, explica. Eu conheço gente que faz também os testes. E aí o conselho de psicologia tem que aprovar e tal. Só que eu queria ver o pós, sabe? Tipo assim, beleza, pro teste ser aplicado, ele precisa de aprovação, precisa ter uma publicação dizendo que vale XYZ aqui. Ok, mas e depois? Essa parada tá sendo usada de forma tal e isso aí é válido ou não é? Ou faz sentido ou não faz? Eu já vi do outro lado, né, dessa questão, eu já vi uma pessoa de recrutamento falando que, não foi nem de recrutamento, um gestor público, falando que as pessoas que tiveram problema de disciplina na carreira policial geralmente estavam correlacionadas, né, havia uma correlação alta com as pessoas que tinham entrado subjúdice por conta do psicotécnico. Ou talvez a pessoa já entra puto, né?
Já entra Porra de instituição, já me reprova aqui, né? E esses testes são muito legais, é tipo assim, de 1 a 7. Eu bateria num mendigo no meio da Não, rua. e existe essa Aí você essa fica, afirmação, tipo, cara. Eu vi uma Estou em pergunta uma vez dúvida, que hein? era: você acha briga de facas emocionante? Eu acho emocionante, assim. Sim, medo O é uma emoção. Exatamente. Cagaço é uma emoção. Não, e o que eu respondo, assim? Porque eu penso, olha, eu não quero nem dizer que eu acho emocionante, mas eu não quero dizer que eu sou totalmente apático. Então, será que eu marco Onde que eu fico? meio termo? Eu sou um Ou será que- sociopata ou eu sou um... Coloca a justificativa. Se a faca for sem ponta. Tem algum é serrilhado? Cara, eu lembro de outra engraçada também, que era: você cumprimenta as pessoas quando você entra num elevador ou numa sala de consultório em que as pessoas estão esperando, você fala bom dia ou não. E isso era pra medir a agressividade. E a explicação que dava lá era que se você cumprimenta, você é mais expansivo e você tende a... Folgado, hein? Você Já não se chegou controla, falando bom assim, dia. você já vai falando com as pessoas. É tipo isso. E aí por isso você seria agressivo. Você não foi provocado pra falar oi. Ninguém pediu Assim, sua opinião. eu viu? normalmente não falo com as pessoas, então eu não sou agressivo. Né? Cara, mas, ó, Você é uma ainda, passivona. assim, tentando, Olha isso, velho. tentando falar sério e questionando ao mesmo tempo, na linha que o Victor falou, uma coisa é a estatística. Você pega um questionário que avalia a personalidade, aí fala, essa questão é de agressividade, e manda 10 mil pessoas responder. Beleza. Todo mundo respondeu. Aí percentil é tranquilo, né? Faz a distribuição ali, aí eu peço pro Victor responder e falo qual é o percentil que ele tá ali. Agora, qual é a correspondência desse percentil com a realidade relativa em relação à população? Porque é o que o Guilherme falou. Você vê um mendigo lá, aí você de 1 a 7, qual é a garantia de que o peso 5 eu faço o mesmo julgamento de um peso 5 numa resposta que o Marcos vai fazer? É isso que me daria uma segurança de correspondência com a realidade. Agora, simplesmente eu pego a população e jogo ali no percentil, eu sei lá em que condições e qual a análise de cada um daqueles pesos. Enfim, eu acho que é algo que tem que ser... É tipo isso, né? Porque quem tem 5 na vontade de bater numa pessoa em situação de rua é menos pior do que uma pessoa que tem 7 de vontade de bater uma pessoa em situação Exatamente, de rua. Assim, É muito qual que é a absurdo, diferença sério. Exatamente. desses dois casos? É uma gradação, né? É, de, tipo assim, assim, ele se só você- bate de mendigo de vez em quando. Se for até 3, tá tudo bem. Mas se for 5... Bato só se eu tiver num dia ruim, no dia bom não. exatamente. No dia bom, Só se eu não tiver bate. certeza que tá merecendo, né? Tipo isso. Talvez a gente esteja descobrindo aí os motivos dos segredos aí. Eu acho que só o último... A última etapa... Você falou que era a última etapa, né? Psicotécnico? Antes do curso de formação. Eu ia falar do curso de formação, que às vezes é também Boa. parte do concurso, né? Às vezes Dependendo pode do vir tipo de- depois da nomeação, mas em geral vem antes. Só que, em geral, o curso de formação ele já contempla, de certa forma, as vagas que são previstas no edital, né? Assim, tipo, historicamente, pelo menos, quem faz o curso de formação já são as pessoas que Vão ser de certa nomeadas, forma, vão ser né? nomeadas, né? É porque o curso de formação é muito caro, né? E você investe energia, você passa informação sensível para essas pessoas, muitas vezes. Então, não faz sentido para a instituição gastar com essas pessoas se ela não tiver uma vontade real de nomear ao longo da validade do concurso. A pessoa vai aprender a atirar, né? Vai ter acesso a dados que não deveria ter se não fosse, né, servidor. Eu acho que meio que com essa coisa do curso de formação também volto para início da conversa sobre os cursos, na formação das pessoas, os peritos, porque no curso de formação é onde você vai de fato aprender, começar a aprender, né, o que você vai de fato fazer no trabalho. Então, o curso de formação você vai ver matérias desde, sei lá, balística até medicina legal, química... Não, química não, né? Condução de viatura, Condução de distância, viatura, Teve aula do Sim, laboratório. a né? distância. A gente fez Aula do laboratório generalizado. condução de viatura à Nossa, distância. velho. Né? Telecomunicações. foi Telecomunicações, que top. Foi é... muito bom. Mas tem, sei lá, acidente de trânsito, né? Enfim, vê de tudo um pouco, começa a ver. De química vê um pouquinho, né? Análise laboratorial fala um pouquinho de Por alto, química. bem por alto, assim, É. né? Um pouco. Eu acho que a gente já dá pra encerrar, né? A gente já conversou bastante sobre o concurso. Tem, milhões de questões que eu gostaria ainda de fazer o Diego, mas todos nós temos outros afazeres, né? Então, queria agradecer a presença do Diego. Ô, Diego, só conta pra gente onde que a gente pode... Sim. Onde que os ouvintes podem te encontrar.
contratar o seu curso? Que isso. Não vim aqui pra fazer propaganda não, mas aproveitando. Aproveitando, né? Não, pessoal, então, eu tô nas redes sociais aí, Instagram, prof.diegosouza, Souza com Z. Tem um canal no YouTube para conteúdo de química, né? Sou professor de química. A gente dá uns pitacos também na área de farmácia, que cai muita química para o pessoal da farmácia. Mas, em geral, quem gosta de perícia, segue a gente lá. A gente avisa das previsões de próximos concursos e tal. Então, o principal contato aí é realmente o Instagram, prof.diegosouza com Z. Aí eu sigo de curioso também, porque você posta uns negócios interessantes e tal. Eu também. Então, dá pra... Quem não é da área aí pode seguir lá também, que a gente posta. Vai se divertir. Vai. Se ficou alguma dúvida também, alguma coisa que a gente não contemplou aqui nessas 2 horas que a gente ficou falando, sei lá. Cara, já tem, 1h50 de gravação. Meu Deus. Então, a vocês gente tá podem mandar perdendo também. Se for do controle. editor, né? Vocês podem mandar também pra gente, que a gente pode tentar ao máximo responder. Ou até pro Diego também, que eu acho que o Diego é um cara super solícito Tamo aí. e super tranquilo. Acho que ele responde as perguntas. Com de vocês. certeza, eu respondo todo mundo que entra em contato lá. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Vocês querem dar indicações de coisas que vocês estão fazendo, gostando? Você disse que você tinha uma indicação boa. Eu tenho uma indicação boa, ótimo. Então já foi Vai lá. Vocês querem dar? Só Não, porque você tá eu querendo. quero saber se vocês Eu querem. queria mostrar a Eu indicação vou dar a minha boa indicação. dele. Se você tá com pouco dinheiro e você quer comer jantar com sobremesa, o que você faz? Você segue a dica do nosso colega aqui, pede uma pizza de calabresa com borda recheada de doce de leite, que é sucesso. Jantar e... O seu Sobremesa. presunto não vai Jantar e ficar sujo de doce de sobremesa, leite. Presunto e Ó, doce de a leite. pizzaria partiu a pizza no meio. Ela não deveria ter feito isso. Eu veto Veta o quê? eu- Esse tipo de pedido? esse tipo de pedido. Não, vocês... Eu gostei. Eu não tinha doce de leite no ovo. Como que eu... Porque a pizzaria errou, eles partiram a Não, pizza. Não era pra quem ter errou partido. Foi você, então, pedindo doce de leite na Não, eu borda. faço isso minha vida inteira. Não, mentira, eu Enfim, faço vamos isso tem encerrar alguns o anos. episódio que eu vou continuar protestando contra o doce de leite na borda da pizza salgada. Fechou. E, pessoal, eu queria agradecer também o convite. Foi uma satisfação aqui, esse momento de distração. Falamos coisa séria e também muita besteira. Mas acho que é bem válido aí. Eu acho que a gente deve ter tirado a dúvida de muita gente que pensa também na perícia criminal como carreira. Isso aí, abraços forenses, então. Beijos. Abraços. Até breve, colega. Valeu!